Um santuário destruído, banhado em cadáveres, tinha uma única pessoa brilhando em seu centro. Ele usou algum tipo de magia no chão, pedindo uma resposta. Se houvesse sobreviventes, eles deveriam responder. E se não pudessem falar, deveriam se mover ou fazer algum som. Ele implorou enquanto emanava seu poder mágico, pensando que no final ninguém restava e ele era o último sobrevivente. Mas havia alguém refletido em seu pupilo, dizendo que aquele que havia consolidado os demônios pela primeira vez, levando os humanos ao colapso completo, seu nome era Sumo Sacerdote. O homem de cabelos brancos repetiu algumas palavras em uma língua antiga, salvando um bebê das mãos de um demônio, levando-o para longe daquelas criaturas. Na guerra contra os demônios, que vieram de seu plano demoníaco, os magos da Torre da Magia Branca o seguiram, colocando tudo em risco pelo futuro da humanidade. Se não fosse por eles, ninguém poderia ter feito o que fizeram. Uma figura humanoide feminina apareceu naquela cena sangrenta do santuário e declarou que, às 15h12 do dia 28 de abril, ela confirmou que o sumo sacerdote não respirava mais. O mago chamou aquela mulher de Edna, sendo o último dragão e observador que registra a história. Edna Sol Lackley. Ela chamou o mestre da Torre da Magia Branca, dizendo que tinha boas e más notícias, e o mago lhe disse para começar com as más notícias. Edna explicou que o exército demoníaco invadiu a Torre Branca e, no processo, a maioria dos magos perdeu a vida e a torre foi destruída, com magos e pesquisas incinerados. O mestre da torre perguntou sobre as boas novas, e ela disse que as forças imperiais chegaram mais cedo do que o esperado, e resgatariam os sobreviventes e seus discípulos. Tossindo, o homem disse que era um alívio, mas Edna queria saber se ele se arrependia da lição de hoje. Ele negou, dizendo que por causa da pessoa que escolheu e trouxe para si, não poderia se arrepender daquela decisão na frente deles. Edna perguntou se ele tinha algo a dizer. O homem pediu que ela cuidasse de seus discípulos de tempos em tempos, pois eram jovens e ávidos. Edna disse que cuidaria deles ocasionalmente. Ele comentou ironicamente sobre um dragão se curvando diante de um mero humano. O dragão explicou que estava certo em notar isso, pois o continente e ela mesma não esqueceriam os sacrifícios feitos pela Torre da Magia Branca. O homem disse que era óbvio se fosse esse o caso, refletindo que seria mentira dizer que ele não se arrependia, pois era o melhor mago, mas um péssimo líder. Mas se por acaso lhe fosse dada outra oportunidade, mesmo que fosse chamado de vilão, ele desejaria viver egoisticamente, apenas para si mesmo, pensando em cuidar de seus discípulos. O homem queria viver esse tipo de vida. Edna fechou os olhos do mestre da Torre da Magia Branca, dizendo que às 15h47 ela confirmou que o mestre da Torre da Magia Branca, Oscar Sage, não estava mais entre os vivos. O sumo sacerdote havia tirado a vida de centenas de magos em ação, incluindo o mago de nível 9, Oscar Sage, que perdeu a vida no processo. Uma brisa leve soprava por uma imensa torre. Um homem de cabelos negros estava deitado em uma cama e um de cabelos brancos o observava. Uma folha tocou a mão do homem. Ele se levantou de repente em choque, enquanto o de cabelos azuis foi atingido por sua mão e derramou a água, dizendo que estava encharcado e tinha acabado de trocar de toalha, porque aqueles hábitos sonâmbulos dele eram irritantes e ele nunca demonstrava gratidão por ser cuidado. E o homem repetiu isso, dizendo que havia adormecido e, em seu estado de quase morte mais importante, ele pensou que perderia a vida, dizendo que tinha certeza de que o sumo sacerdote havia perfurado seu coração. Então ele tentou explicar o que estava acontecendo, mas foi interrompido. Um homem loiro, enfurecido, disse que estava acordado. O menino de cabelos azuis disse ao ancião para se acalmar, porque ele só estava acordado há 5 minutos. Mas o ancião disse a Frank para se mexer, porque ele se certificaria de fazê-lo pagar. Oscar Sage perguntou como ele estava vivo. O ancião repetiu isso com raiva e disse que devia achar fascinante estar vivo, enquanto Oscar notou que ele devia ser um mago da Torre Branca. Então ordenou que ele explicasse a situação atual em detalhes. E o ancião repetiu, irritado por ter que explicar. Ele se adiantou para lhe dar um tapa, dizendo que ele deveria refletir e implorar. Oscar perguntou sobre o ataque e se era um assassino plantado pelos demônios, usando o para-brisa que bloquearia instantaneamente qualquer ataque, e o pulso voltado para o vento se tornaria como palha. Ele era um de baixo nível que não havia pensado antes de atacar, se perguntando por que o para-brisa estava desaparecendo e que tipo de poder mágico patético era aquele. O ancião move a mão, dizendo que o escudo era bom, e que ele não estava apenas brincando todo esse tempo. Ele iria propor ações disciplinares em relação às atividades de pesquisa, e agora deveria se concentrar em se recuperar, e Frank o manda seguir seu caminho. Ele questiona se Oscar havia enlouquecido, enquanto o garoto treme, pensando que o escudo desapareceu no momento em que o usou, e se pergunta há quanto tempo ele havia dormido. Frank comenta que o ancião Maxim tinha esse tipo de personalidade, e que ele estava ferrado, enquanto Oscar reflete que seus círculos de mana, quantidade e pureza eram todos ruins. Ele quer saber o que havia de errado com seu corpo e pergunta que dia é hoje. Então Frank responde que é 21 de setembro e que ele estava inconsciente. Oscar quer saber se ele dormiu por 5 meses, e Frank pergunta sobre o que ele está falando, já que apenas um dia se passou.
Oscar diz que, de qualquer forma, eles deveriam chamar Lloyd. E se ele não estiver lá, então Gilly ou Sasha, e descobrir exatamente o que aconteceu. Frank diz a ele para esquecer aqueles traidores, e quer saber por que ele está dizendo o nome do mestre da torre tão informalmente, imaginando se é um efeito colateral do esquecimento. Porque Lloyd Schultz abandonou a Torre Branca e se tornou um discípulo do mestre da Torre Vermelha, e Gilead Dominic roubou e fugiu com um livro de alto nível. Oscar percebe que o ar ao redor de Frank não estava se movendo, então ele repete sobre Sasha ser o mestre da torre, e se pergunta como uma criança de 5 anos conseguiu isso. Seu amigo se pergunta por que ele está deixando de fora os 20 que vieram antes disso. O mago acha que algumas pessoas têm imaginações incríveis, e se pergunta por que ele está ficando com raiva de uma criança. Mas isso era completamente natural. Vendo um reflexo estranho na janela, Oscar se pergunta quem é aquela pessoa no espelho, dizendo que não consegue acreditar depois de ver aquilo. Porque 20 anos se passaram desde que ele perdeu a vida, e tanta coisa aconteceu. Agora havia coisas iluminando as ruas e até carros circulando. Tudo isso graças à revolução da engenharia. Ele acha que eles devem ter adorado ver isso, porque mesmo com o mundo em colapso, eles simplesmente desistiram de tudo e organizaram todas as informações que aprenderam sobre o dono deste corpo. Oscar Crushen foi levado pela Torre Mágica quando tinha 10 anos, e agora tem 20, sendo um mago de nível 1 de uma família nobre caída. Mas ele é um mago terrível para ser nível 1 aos 20 anos. Como resultado, ele tentou acelerar seu progresso comprando um elixir ilegal, e, depois de bebê-lo, desmaiou. Tudo fazia sentido, porque se tivesse funcionado, teria multiplicado seu mana várias vezes, e além disso, sua vida estaria em perigo por ser ilegal, tendo morrido de uma sobrecarga. Mas ele percebe algo diferente em seu corpo, querendo saber o que era, porque ele tinha muito mana para um mago de nível 1 e era o tipo mais puro ainda não refinado, imaginando se foi obtido através daquele elixir ilegal. Mas uma gota de sangue sai, pingando de seu dedo. Oscar pergunta o que é isso. Impurezas saem da ponta de seu dedo, caindo no chão e se dissolvendo imediatamente. Oscar fica surpreso ao ver isso, imaginando se era algum tipo de veneno e por que estava em seu corpo. Mas ele diz que entende agora, porque teve um palpite sobre essa situação. Primeiro, seu elixir ilegal não era o culpado, porque um elixir de verdade seria impossível de comprar, mesmo por um preço alto. O problema era que Oscar não sabia que havia veneno ali depois de pensar em quanto líquido havia saído. Em outras palavras, ele não perdeu a vida por sobrecarga, mas por veneno. E esse nível de veneno era alto demais para ter tirado a vida de um mago de nível 1. E se não fosse ele, teria sido difícil rastreá-lo. Cerrando o próprio punho, Oscar se levanta e diz que não sabe quem estava brincando com sua alma, mas, como resultado, ele teve uma segunda chance depois de pensar sobre isso antes de perder a vida. Uma vida egoísta para si mesmo. E isso não era um mau começo para isso, dizendo que seu pagamento por Oscar esmagar dando este corpo a ele o vingaria. Nos arredores de Surim, alguém relata que recebeu notícias da loja. Seu chefe pede para ser tratado formalmente, e o subordinado se desculpa. Mas o chefe só quer saber as notícias. Então, o subordinado diz que as lojas foram destruídas por dentro por um mago. E o chefe bate a garrafa na mesa, perguntando quem fez isso. Ele explica que o mago estava procurando a pessoa que vendeu o elixir. E pergunta se poderia ter sido Oscar esmagando. Mas o chefe nega, dizendo que ele era apenas um mago teórico e não poderia ter feito isso. O subordinado pergunta o que eles fariam se a Torre Branca decidisse investigar. E seu líder questiona se ele não se lembra de quem ordenou que fizessem isso com Oscar. Ele estava usando um anel da Torre Branca, feito para um mago de lá. Oscar pergunta que tipo de coisa estúpida poderia ser tão óbvia sobre de onde eles vieram. E o subordinado rapidamente se vira, perguntando quem era. O jovem aparece na janela, indo em direção a eles. Ele reflete que procurou pela centelha de cheiro no frasco, e que mais pessoas estavam envolvidas do que ele pensava. Seu chefe pergunta se ele realmente destruiu sua loja, e Oscar confirma que sim, mas ele estava interessado no que os dois estavam discutindo, pedindo-lhes para continuar a conversa. O chefe diz que pensou que Oscar fingiria não ouvir nada. Ele ordena que seus subordinados tirem a vida de Oscar. O homem ataca Oscar, sacando sua espada, enquanto o mago diz que se esse é o jogo que eles querem jogar, ele não vai recuar. Lançando uma rajada de vento cortante em direção ao subordinado, o ataque deixou cortes em seu corpo. Sua cabeça foi arrancada. Oscar acha que não consegue acreditar que foi tudo o que precisou. O chefe grita o nome de Bart, apontando uma arma para Oscar e chamando-o de bastardo. Ele dispara 3 projéteis no mago. Oscar comenta que isso foi um pouco interessante, usando um para-brisa, já que ele não detecta mana, e ele quer saber qual princípio está sendo usado para produzir tal poder. O chefe grita que ele parou as balas, e Oscar pergunta sobre o nome, porque era intrigante e ele o devolveria a ele no momento certo, repelindo os projéteis de volta para o... Eles atingem seu peito, estômago e perna, fazendo o homem cair no chão enquanto o xinga. Oscar se aproxima, afirmando que todos os sons na sala foram bloqueados, então ninguém virá resgatá-lo.
O chefe pergunta como um mero mago de nível 1 poderia lançar um feitiço de silêncio de nível 5, e Oscar diz que usou um link de som para que os ruídos não escapassem, mas que agradeceria se respondesse às suas perguntas e quer saber quem ordenou o atentado contra sua vida. O chefe diz a ele para parar de falar bobagens, mas é interrompido por um chute no rosto. Oscar comenta que seu orgulho vale mais do que sua vida e que não foi ruim. Ele então recebe algum tipo de feitiço em seu corpo. Ele começa a sentir uma dor imensa por todo o corpo. Oscar havia conectado o vento ao seu corpo, e parecia que milhares de agulhas o perfuravam por dentro, mas ele diz que não gosta de brincar com a vida das pessoas, então ele deveria apenas falar. O homem implora para ele parar, dizendo que lhe contará tudo. Oscar concorda e desfaz o feitiço, ordenando que ele conte tudo o que sabe sobre o cliente. Seu chefe diz que o cliente lhe deu um elixir e algum dinheiro, instruindo-os a vender para Oscar por um preço baixo, o que eles aceitaram. Oscar pergunta como era o homem. O homem diz que estava usando um capuz, então não conseguia ver seu rosto, mas ele definitivamente estava usando um anel de torre branca. Oscar questiona isso, pensando que provavelmente era uma estratégia para enganar o homem, mas o chefe diz que o homem tinha um cheiro único, como uma menta fresca e transparente. E isso era tudo o que ele sabia. Oscar pergunta o que ele teria feito depois de tirar sua vida, e o chefe diz que tem sido difícil para a Torre Branca desde que ela foi removida das 4 torres principais, e ele não sabe se eles vão investigar. Oscar pergunta sobre o que ele está falando, e o chefe quer saber se não era algo que ele deveria saber. O mago usa a desculpa de que esqueceu depois de tomar o elixir, e o chefe diz a ele para pegar os documentos. Ele procura os documentos dentro de uma gaveta. Entrega-os, dizendo que eram os documentos relevantes. Oscar pensa que, começando pela Torre Branca, o dia 28 de abril foi marcado como a Noite Branca, porque o sumo sacerdote perdeu a vida, e entre todas as torres era a pior, e teria um anúncio importante na Noite Branca. Oscar reflete que a Torre Branca não possuía magia avançada, pois se lembra dos documentos de Edna alertando para evitar que algo assim acontecesse. Ele diz ao chefe para listar os negócios das 4 principais torres mágicas. A Torre Amarela do Oeste controla a eletricidade e inaugurou uma grande era da engenharia mágica, contribuindo para a criação de itens revolucionários. A Torre Azul do Sul contribuiu para a sua água potável, agricultura e poções. E a Torre do Deserto Vermelho do Leste juntou-se às fileiras militares, ajudando em missões de supressão de monstros. Oscar pergunta sobre a Torre Branca. O chefe diz que eles fazem entregas. O mago fica perplexo ao ouvir isso, perguntando se ele se referia a entregas como entregas de itens. E o homem diz que os magos da Torre Branca podem voar e têm a vantagem de entregar itens rapidamente. Oscar pergunta o que era aquela coisa ridícula que ele estava ouvindo, pensando que os magos da Torre Branca voam alto no céu e a governam, sendo vistos como símbolos de liberdade e bravura, em comparação com dragões e águias. Oscar pergunta quem teve essa ideia absurda, e o chefe diz que foi o atual chefe da Torre Branca. O mago reflete que deve ter sido seu próprio pirralho. Ele pergunta sobre a indústria agrícola e água potável, e se poções não deveriam ser a maior fonte de lucro para uma torre mágica, e por que a Torre Azul assumiu isso. O homem diz que a Torre Azul monopolizou poções, e Oscar lembra que a Torre Branca costumava ser a maior, mas perdeu tudo quando os métodos foram queimados. Então o chefe explica que eles agora vendem água a preços altos e trazem chuva para áreas atingidas pela seca. Oscar questiona por que as pessoas estão comprando água pura, e o homem explica que é uma loucura recente dos ricos. O mago reclama que eles estão agindo como palhaços por algumas contas extras e poderiam simplesmente beber do poço, refletindo que a torre mágica não se compara às outras torres, e é verdade que o crescimento dos negócios das outras era maior. O festival seria sua última chance. O chefe lembra Oscar sobre seu corpo, e o mago pensa que está perdendo a vida devido ao choque e ao sangue que perdeu. Oscar reflete que eles deram algumas informações úteis, e se pergunta se ele deveria salvá-lo, dizendo que o incêndio criminoso ataca pessoas, trafica mercadorias ilegais, extorque dinheiro e até encomenda assassinatos, e que ele é basicamente lixo ambulante, pulando da janela sem dizer nada. Oscar vai embora, dizendo-lhe para ser uma boa pessoa em sua próxima vida. Ao amanhecer na Torre Branca, ele entra em uma sala dizendo que está cansado, mas não consegue acreditar que está exausto apenas por usar magias básicas e quer saber que tipo de corpo é esse. E se em seu estado atual ele poderia usar aquela magia. A magia que fez de Oscar Sage o maior mago da história da humanidade, o Arquivo do Vento. Mas ela se dispersa, e ele diz que não pode usá-la ainda. Ele precisa melhorar a condição deste corpo primeiro e começar com um feitiço de varredura, porque ele precisa ler mais informações sobre este corpo simultaneamente. Suas memórias estavam uma bagunça, mesmo que Frank tenha lhe dado algumas informações, mas era crucial aprender mais sobre Oscar Crushing se ele quisesse salvar este corpo. Ele era o herdeiro do Conde Cruz e o único sobrevivente de um incêndio desastroso em uma mansão. Todo o mundo mágico o reconheceu como um gênio prematuro, e as expectativas eram altas, com todas as facções tentando recrutá-lo. Em 6 anos, ele entrou na Academia Imperial de Magia,
mas não obteve nada além de notas em teoria mágica. Com a tese extraordinária que publicou, era fácil provar que ele era um gênio, perguntando-se como alguém assim ainda era nível 1, e isso por infortúnio, já que ele tinha síndrome de deficiência de mana, embora pudesse ter sido um grande mago capaz de representar sua geração. Oscar repete sobre essa síndrome, e se for verdade, faz sentido que ele seja nível 1, já que ele entende de magia melhor do que ninguém, mas não pode usá-la. Oscar diz que a varredura está completa, mandando-a confirmar os resultados e notando algo diferente. Como ele não tem deficiência de mana, e Oscar, impressionado, diz que não é uma doença, mas que alguém selou seu circuito, a síndrome de deficiência de mana impede que alguém acumule magia, e mesmo com 20 circuitos, alguém com ela não consegue passar do nível 3, porque não consegue estabelecer uma conexão. Então Oscar Crushing era um caso diferente. Seu circuito físico não era inatamente distorcido, ele foi deliberadamente limitado por alguém. Se esse cara fosse realmente um gênio, ele deveria saber que não tinha síndrome de deficiência de mana. Teria sido incrível se ele tivesse escrito isso em seu diário. De acordo com Frank, Oscar Crushing era um alcoólatra, questionando-se se poderia ter sido um personagem que ele criou de propósito. Ele sabia que alguém havia bloqueado seu circuito, e depois disso, se comportou como um pirralho mimado de propósito. Se for esse o caso, explica por que ele tentou o elixir ilegal. Porque naquela situação, ele não acreditaria em ninguém. Oscar precisava quebrar as correntes em si mesmo. Em contraste, ele só precisava conectar as amarras e seria capaz de fazê-lo. Encontrando um livro entre Oscars, completamente marcado, uma reinterpretação da magia básica, Oscar começa a lê-lo, tomando consciência de algo de uma perspectiva diferente. Algumas anotações mencionam que a trajetória do corte de vento é entediante, e o escudo de vento, que é uma magia defensiva, poderia ser usado ofensivamente, analisando o comportamento da arma. Oscar acha que o conceito por trás do escudo de vento avançado era semelhante ao modo como ele o estava usando, completamente diferente da ideia e do princípio de uma habilidade defensiva. Além disso, ele escreveu sobre como usá-lo em cada situação, e havia muitos feitiços básicos que ele mesmo criou. Ele não conseguia fazer mágica sozinho, mas realizou todos esses experimentos em sua mente, entendendo que era chamado de gênio, já que eram semelhantes na forma como interpretavam a teoria. E além disso, só de olhar para este único livro, ele podia dizer que nunca desistiu da magia e trabalhou mais do que qualquer outra pessoa. Paixão grita que ele ama a magia. Lendo a última frase, dizia que esperava que este livro ecoasse através da brisa mais fraca da Torre Branca, sendo de um mago que estava enfrentando seu maior desafio. Oscar pensa que estava ciente porque sabia de tudo, mas ele fez tudo isso sozinho de qualquer maneira. Repetindo o nome Oscar Crushing enquanto se levantava de sua cadeira, pensando que ele era um jovem mago que não desistiu por causa de seu destino cruel, e caminha silenciosamente por um caminho sozinho, sentando-se em um sofá na sala. Oscar jura em seu nome como o 17º mestre da Torre Mágica, que desatará o nó que ele mesmo não conseguiu desfazer. Além disso, ele fará aqueles que quebraram suas asas pagarem. Em meio a uma estufa, Oscar caminha, perguntando por que estava indo por ali, refletindo que se lembra de ter adormecido de exaustão após começar a desatar o nó em seu circuito físico. Mas ele ouve alguém chamando por seu mestre. Oscar Sage estava sentado no chão, reunido com seus discípulos. O jovem pensa que isso foi causado por aquele sonho amaldiçoado. O demônio do Visconde dos Pesadelos havia lançado uma maldição, onde cada vez que ele dormia, ele se lembrava do passado. Honestamente, ele esperava que a maldição fosse quebrada após tomar posse deste corpo, mas parecia que a maldição estava ligada à sua alma, não ao seu corpo, questionando se ele poderia ter sorte, já que os sonhos com seus alunos não haviam mudado, e não eram apenas passatempos emocionais. As crianças dizem o que o professor diria, e Oscar confirma, explicando que a magia, embora fisicamente a mesma, é dividida em aprimoramento, aceleração, equilíbrio e outras. Lloyd diz que a Torre Branca usa o tipo de harmonização, e seu mestre confirma, já que a magia do vento era a melhor. Sasha pergunta se cada torre mágica tem uma preferência por um tipo de magia, e Oscar explica como diferentes tipos de magia têm diferentes afinidades. A Torre Dourada valoriza mais a velocidade, usando aceleração. A Torre Vermelha valoriza o fogo, então usa aprimoramento. E as torres azul e branca usam o tipo equilíbrio. Gilead grita que quer magia do tipo aceleração, porque coisas lentas são frustrantes, e Oscar diz que infelizmente não pode escolher, é inato. Sasha pergunta como eles sabem com o que nasceram, e seu mestre diz que é mais fácil do que ela pensa, pedindo que ela estenda o dedo indicador e use magia. A menina diz que é a primeira vez que usa esse feitiço, e que levaria algum tempo, mas seu mestre não a apressa. Então ela usa magia e diz que algo está por vir. Oscar diz que é o tipo harmonia. A menina pergunta se é o mesmo que o de seu mestre, e ele confirma. Ela sorri e diz que gosta. Gilead tenta o mesmo, e seu mestre diz que, assim como ele queria, é o tipo aceleração. O garotinho começa a comemorar, e seu mestre chama Lloyd.
Sasha diz que é uma flor linda e Oscar explica que é um tipo especial. Lloyd pergunta se ele pode mudar seu tipo depois que for determinado, e seu mestre diz que é um tipo raro encontrado em menos de 1% dos magos, e pergunta por que ele iria querer mudá-lo. O garoto diz que preferia ter o tipo equilíbrio como seu mestre, mas seu mestre começa a resmungar, se perguntando o que ele deveria fazer, já que ele queria dar a Lloyd um número maior de aulas particulares, e quer saber o que ele faria se lhe desse um novo tipo. O garoto repete sobre as aulas particulares. Seu mestre confirma, já que magos de tipo especial precisam de mais atenção de seu professor, e o garoto diz que o tipo especial não é ruim, mas seu mestre deve prometer. Então eles fazem uma promessa de mindinho, e Oscar pensa naquele pirralho Lloyd, já que seu apelido era o Homem Prometido, mas não importa o quão maduro ele tentasse ser, ele ainda era uma criança. Um rádio começa a tocar na parede ao lado dele, anunciando que esta é uma mensagem da sala de rádio, chamando o mago Oscar Crucian, que deve ir para o laboratório 4302, e ele se pergunta há quanto tempo ele estava dormindo, já que ele tem 8 circuitos físicos restantes. Além disso, quando ele desbloqueou seus circuitos de mana, ele ganhou 2 linhas de mana, e agora está no nível 2, imaginando quem pensaria que ele ficaria feliz em atingir o nível 2, e o ancião Maxim pergunta como ele está se sentindo, já que, de acordo com Frank, ele parecia melhor. Oscar se aproxima e confirma, enquanto o ancião acena com a cabeça, pensando que este ancião era na verdade seu júnior, sendo o ancião Maxim Besk, de 45 anos. Oscar reflete que Maxim entrou na torre muitos anos depois dele, mas agora ele era velho e um ancião. Ainda assim, ele era honesto e diligente, então ele teria um bom futuro. Ele costumava segui-lo, chamando-o de Sênior, e mais tarde mestre da Torre Mágica, o que Oscar achou fofo, trabalhando duro porque sua magia refletia sua idade anterior, e Maxim pergunta do que ele estava rindo, mas então diz que recebeu um relatório sobre a família do chefe Gordon e estava agindo como se seu chefe estivesse perdendo a vida. Maxim pergunta se ele tem algo a dizer sobre isso, mas Oscar nega, pois não sabe os motivos de sua morte. No entanto, foi porque ele tentou tirar a vida de Oscar. O elixir havia sido envenenado e havia propina de comissão para seu assassinato. Maxim pergunta se foi por isso que ele fez isso. Oscar confirma, dizendo que tentou falar, mas eles tentaram matá-lo, dizendo que o dinheiro era completamente legítimo. O livro contém o contrato provando isso, e Maxim diz que entende, já que foi em legítima defesa. Oscar diz que é grato, mas pede um favor pessoal ao ancião, dizendo que gostaria de conhecer o líder da Torre Mágica, e o ancião fecha os olhos, dizendo que não é difícil, já que ele deveria ter discussões mágicas com ela. Oscar acha que costumava discutir magia com Sasha, e o ancião diz que pode encontrá-la em 6 meses. O jovem fica chocado, pensando que seria na noite anterior ao início do festival. Maxim explica que ela está em uma viagem de trabalho, lidando com uma comissão importante, e Oscar quer saber por que o mestre da torre está fazendo uma tarefa tão pequena, mas diz que o mago estava ausente e isso é vergonhoso. Refletindo que por causa disso, Sasha tem que ir pessoalmente, e ele se desculpa por ser rude, mas quer saber o nível do mestre da torre. Maxim diz que ela está no nível 7, e o garoto percebe que na idade dela ele já estava no nível 9, mas ela ainda está longe. Embora com seu talento, ela deveria estar pelo menos no nível 8. O ancião diz que eles cuidarão dos relatórios e pergunta se ele está treinando magia ofensiva novamente. Oscar diz que treinará quando vier à mente, e o ancião permite que ele saia. Alguém se aproxima da porta no momento em que o garoto está saindo. Maxim pergunta o que traz o vice-líder da torre aqui, e Hamel Glimwitz pede que ele não seja tão rigoroso com a criança, mas parece que é tarde demais. O ancião diz que precisará repreendê-lo se eles se meterem em encrenca, e Hamel concorda, mas diz que o trouxe lá e se importa com ele, pensando que mesmo a magia básica não pode ser aperfeiçoada em apenas 1 ou 2 dias, e ele estava estudando muito em segredo. Então chama Oscar de pirralho, já que ele está trabalhando mais do que pensava. Hamel pergunta se eles deveriam ir para a reunião dos anciãos, pois Fidelina estava esperando por eles. Então Oscar sobe até o 10º andar e caminha, pensando ter visto seus alunos em sonho e querer ir até lá. Dizendo que o lugar parecia vazio, um jardineiro se aproxima. Ele diz que é o jovem mestre Oscar, enquanto o garoto pergunta quem ele é. O jardineiro se apresenta como Wilter e diz que administra as instalações da Torre Mágica. Parece que os rumores sobre Oscar ter perdido a memória eram verdadeiros, pois eles costumavam conversar muito. Oscar pergunta até onde esses rumores se espalharam e questiona o que ele quer dizer com o jovem mestre Oscar. Wilter diz que ele trabalhou lá desde o antigo mestre da torre, Oscar Sage. O garoto fica surpreso ao ouvir isso, dizendo que é uma boa maneira de diferenciá-los e que ele começará a usar isso também, então pergunta se ele ainda pode ser seu parceiro de conversa. Wilter agradece a oferta, mas diz que será difícil, pois ele deixará a torre em breve. O garoto pergunta o que ele fará, e o velho diz que trabalhou lá por 40 anos. Ele serviu sob 3 mestres durante seu tempo, e seus colegas sempre mudavam, mas ele era o único que restava em seu departamento. A razão pela qual ele ficou tanto tempo foi porque o antigo mestre, Oscar Sage, disse algo em sua cerimônia,
dizendo que todos que viviam na torre eram necessários. Oscar tosse, e o velho diz que parecia engraçado, mas a partir daquele momento ele trabalhou acreditando que era um verdadeiro membro da Torre Branca. O garoto diz que não foi nada engraçado, e o velho agradece, dizendo que de qualquer forma ele irá embora. Oscar pergunta o que ele quer dizer com isso, mas o velho diz que, como o jovem mestre sabe, a torre tem enfrentado dificuldades ultimamente, especialmente com as instalações. As finanças não são mais as mesmas. No mês que vem, ele teria trabalhado lá por 40 anos, e Oscar pergunta se é sobre a recompensa por longos serviços prestados. Todos os membros da torre, exceto os magos, recebem uma medalha por longos serviços prestados e uma recompensa monetária em seu 24º ano de serviço. Então ele receberia 200 mil. Wilter diz que a torre atual não tem dinheiro para pagar isso, e para isso, muitas pessoas teriam que arriscar suas vidas para completar as encomendas. Ele não consegue aceitar pensar assim, porque não importa o que as pessoas digam, este lugar é seu segundo lar. Oscar acha que não sabia que era tão ruim, mas ele pensou que a Torre Azure estava fazendo coisas estranhas por dinheiro, imaginando quem ele era para subestimar o trabalho deles, já que eles aprenderam a ganhar muito dinheiro e estavam à frente na história. Por outro lado, ele só tem títulos: herói de guerra, salvador da humanidade. Esses eram títulos honrosos, mas não trouxeram recompensas para as torres em décadas. E então ele é chamado por Wilter, perguntando por que ele estava cerrando os punhos com tanta força. Oscar pergunta quando ele planeja partir, e o velho diz que seria em 2 semanas. Ele pede ao jovem mestre para ir à enfermaria e aplicar remédio no ferimento. Oscar diz que espera poder continuar sendo seu parceiro de conversa, porque o velho não precisa ir embora. Ele tem certeza de que fará isso acontecer, pensando que precisa de um método para ganhar muito dinheiro para que isso nunca mais aconteça. Oscar então se pergunta como faria isso, já que tudo o que ele pensa agora é pesquisa, leitura e encomendas. Mas seria um problema se o pagamento demorasse muito e ele ainda fosse apenas um mago de nível 2. Portanto, ele precisa de um emprego que pague bem, e poções são sua única opção. Percebendo algo diferente enquanto lia o jornal, ele pensa no que tinha visto. No escritório do vice-mestre, a anciã Fidelina comenta que eles não podem ignorar desta vez porque foi fraude, enquanto Maxime diz que foi errado, mas o ancião interrompe e pergunta o que ele quer dizer. E o velho diz que o culpado está refletindo sobre isso agora. Fidelina pergunta se ele planeja deixá-lo ir, já que roubar é um hábito que só piora, e Maxime pede que ela não se preocupe com isso, já que não há muito o que roubar de sua torre de qualquer maneira. A mulher reclama que ele refuta tudo o que ela diz e diz a ele para colocar o menino em isolamento, mas o velho se recusa, porque não faz sentido colocar uma criança de nível 1 nisso. Hamel diz que, assim como disse o Elder Maxime, o treinamento de isolamento pode ser um pouco severo, pois não seria nada além de uma perturbação na vida da criança. Em vez disso, o menino deveria pagar 3 vezes o dinheiro que usou. E o ancião pergunta se apenas 3 vezes é suficiente, e Hamel decide passar para o próximo tópico de discussão, dizendo que eles têm muito pouco dinheiro e precisam tomar uma decisão logo, já que tinham muitas instalações ociosas e se vendessem o equipamento de produção de poções, poderiam viver bem por pelo menos 3 meses. Hamel diz que não permitirá isso e a mulher chama o vice-mestre, mas ele diz que é uma torre mágica onde os magos vêm para estudar magia e compartilhar conhecimento. Então não há ar fresco em uma sala selada, e eles não podem vender seu futuro para saciar a fome de hoje. O ancião pergunta se eles realmente têm um futuro, porque eles estão esperando por ele há 20 anos, e Maxime grita seu nome. A mulher diz ao vice-mestre para ser honesto, porque mesmo que houvesse um gênio daquele nível para salvar a torre, ele não viria até eles. Hamel tenta dizer algo, mas é interrompido. O ancião se vira e pergunta quem eles são, já que estão em uma reunião, e o velho diz para ele entrar. Oscar cumprimenta os anciãos e se apresenta. O vice-mestre pergunta o que ele precisa, e Oscar sugere algo, porque ele quer começar um negócio, e o ancião grita sobre isso porque ele é hilário, tendo roubado fundos de pesquisa há poucos dias, e agora o mago quer começar um negócio. Oscar diz que encontrou um artigo enquanto lia jornais antigos, e diz que o estado de 20 está em quarentena devido a um terrível surto de gripe. Hamel comenta que viu isso também, e as pessoas dizem que deve ser gripe cadena, o que é uma notícia terrível se realmente for essa gripe. Atualmente, não há cura para a gripe cadena, e, no passado, a Torre Branca tinha a vacina, mas a receita foi perdida há 20 anos. Oscar diz que está certo, e a Torre Azul, que está dominando o mercado de poções, poderia replicá-la, e ele quer começar isso. Ele diz que quer vender vacinas contra a gripe cadena, já que a Torre Branca teve um monopólio no passado, e quer experimentar isso. Fidalenas diz que não havia necessidade de ouvi-lo. A Torre Mágica e a empresa farmacêutica investiram toneladas de dinheiro em laboratórios, mas ninguém conseguiu replicar a vacina pelos próximos 20 anos. Mas um pirralho de 20 anos acha que conseguiria. Oscar diz que todos falharam. Ele era um jovem de 20 anos, mas ainda assim era um gênio acima de tudo.
Fidalena fica irritada, dizendo que ele pegou 723 mil moedas e outras 25 mil para remédios ilegais, enquanto um fazendeiro ganha 20 mil por ano após os impostos. Mas ele era um gênio, sem ideia do que fazer com o dinheiro. Mas Hamel interrompe, chamando a anciã Fidalena, dizendo que Oscar estava lá para propor um investimento oficial como maga da Torre Branca, e sabe que ela é responsável pelas finanças, mas ela estava sendo rude. A mulher se desculpa por isso. Oscar diz que estava se perguntando por que ela o odiava tanto, mas fazia sentido, já que ela era a tesoureira e ele não fazia nada há 2 anos. Mas ele diz que tem certeza disso e pede à mulher que considere, pensando que o dono deste corpo e ele são diferentes. Hamel pergunta se ele tem certeza de que é gripe cadena e Oscar confirma, pedindo-lhe para dar uma olhada na página 2 do jornal. O ancião lê que o arcebispo Baldwin mudou seus planos para a peregrinação, e Oscar diz que ficaria em Surim por 1 mês para pedir bênçãos, o que era estranho. Passando 1 mês nas principais cidades, o culto Elterra adora a mãe do planeta Terra, e havia 7 arcebispos considerados dignos e incorruptíveis. Mas a realidade estava longe disso, já que eram necessários muitos pagamentos para se tornar cardeal, dizendo que ele permaneceu no estado para visitar os peregrinos por 1 mês, mas apenas se encontrou com nobres e comerciantes para obter dinheiro deles. Surim era uma cidade grande no passado, embora continuasse ficando menor. Maxim diz que estava certo e que o motivo deve ser a oração por bênçãos. Oscar diz que é por isso que era ainda mais estranho que eles estivessem rezando por terras áridas. E como todos sabem, a rota de peregrinação de Elterra já havia sido escolhida. Surim, Mesquita, Melbourne e Greenvale. Mas depois disso, eles deveriam ir para o estado de Vince. Oscar diz que o arcebispo ficou em Knox por 1 mês antes de vir para Surim, e se ele não está enganado, ele também passaria 1 mês em Mesquita, e assim por diante, perguntando se não parecia que ele estava tentando evitar visitar Vince o máximo possível, porque se um incidente acontecesse durante a peregrinação, o povo de Elterra diria que eles irritaram a deusa. E essa era a palavra de um arcebispo. Maxim comenta que Baldwin sabe que a gripe é cadena, e pergunta se a doença estava demorando muito para se acalmar, e Oscar diz que é assim que tem sido interpretado. A mulher anciã diz que é uma boa análise, esperada de um mago teórico, mas isso é tudo por enquanto. Hamel diz que entende o que ele está dizendo, mas não pode patrociná-lo oficialmente, já que eles não conseguem encontrar outros magos para fazer isso. Hamel diz que investirá seu próprio dinheiro pessoalmente desta vez. A anciã grita sobre o mestre da torre, e Hamel diz que está tudo bem, já que são apenas 30 mil moedas, e pergunta se é o suficiente. Oscar repete isso, pensando que não é o suficiente, nem perto disso. Indo para a sala de produção de poções, diz que agora ele tem que ir com o plano B. Ele faria uma vacina simples com dinheiro e conseguiria mais do arcebispo. Ele era o único em apuros agora por causa da gripe cadena, então seria mais fácil conseguir dinheiro de alguém desesperado. Agora era a hora de se preparar. Percebendo algo estranho na frente dele, uma poção vermelha estava saindo do frasco. Ele diz que agora é a hora. Finalmente, depois de terminar, ele diz que não foi nada ruim. Ele acha que dizem que um verdadeiro mestre sempre mantém sua classe. Mas ele fez uma bebida energética apenas para praticar e estava preocupado que daria errado. Frank grita que suas costas vão quebrar. Oscar pergunta se ele encontrou todas as ervas medicinais. E Frank responde que é óbvio e quer saber se ele tinha algo para beber porque sentiu que ia desmaiar. Então o jovem mago entrega o energético e seu amigo agradece, dizendo que estava bom e quente, e pergunta como ele fez aquele. Oscar diz que a condição dos ingredientes era excelente e Frank diz que escolheu os melhores. E o vendedor ficou furioso com isso. Então, o mago diz que, com olhos como os dele, ele poderia ser um comerciante em vez de um mago. E o cara diz que estava pensando em fazer isso quando a torre falir. Mas Oscar soca o chão, dizendo que não conseguiu conter a vontade de fazer isso. Frank pergunta o que ele deveria fazer, já que a anciã Fidelina pediu sua ajuda. Oscar acha que ela é horrível na frente dele e menciona começar a mover aqueles ingredientes, pensando que não precisava de um assistente. A atual Torre Branca estava cheia de crianças problemáticas, mesmo que talentosas, e elas se perderiam ao longo do caminho. Mas se essas crianças pudessem crescer, elas contribuiriam muito. E um deles era Frank Sirius, e ele supõe que ele era uma pessoa perspicaz, mas ele estava ficando curioso sobre esse garoto, pois era o momento perfeito para confirmar isso. Frank diz que eles estavam comprando aquelas ervas, mas elas eram venenosas, sendo lírios do vale, camélias vermelhas, cogumelos fantasmas e folhas de merva. Oscar diz que só porque são venenosas não significa que não possam ser usadas como remédio e pergunta se ele sabe disso, mas Frank diz que eles vão deixar as ervas em infusão por 12 horas. Ele diz que está certo, exceto pelo problema com esse método, já que os nutrientes são perdidos no processo. Perguntando se Frank sabe sobre os pãezinhos do Yandai Nest. E o menino diz que sim, já que ele já os viu antes. E para fazê-los, você precisa de uma ferramenta de fumaça. Oscar explica que essa mesma ferramenta é usada para desintoxicar ervas e preservaria os nutrientes.
Com esse método, eles serão capazes de extrair 98% dos efeitos do ingrediente, e Frank questiona isso, já que eles poderiam monopolizar poções, e Oscar diz que é algo dos velhos tempos. Frank pergunta sobre o fim do processo de desintoxicação, e o mago nega, dizendo que os ingredientes foram simplificados apenas para facilitar o próximo passo, porque o processo começa agora. Usando magia de drenagem de ar, ele explica que agora precisa extrair as toxinas da fumaça separadamente, dizendo a Frank para dar uma boa olhada lá. Mas o resto da fumaça não teria toxinas, e eles seriam capazes de reunir as toxinas com 23% de camélias vermelhas e 47% de folhas de mirva. Lá estava a cura para a gripe de cadena, brincando que era fácil de fazer, e Oscar diz que agora é a vez dele tentar. Frank acha que é mais fácil falar do que fazer, já que ele nem sabe usar vários feitiços ao mesmo tempo, e não consegue admitir que não sabe conjuração dupla, e pergunta sobre o feitiço. Oscar acha que seu controle de mana é instável, mas não ruim. Mas no final, é só isso. Perguntando se algo deu errado, e Frank diz que está brincando com ele, porque ele ainda não consegue usar conjuração dupla. Como você precisa estar no nível 4 ou 5 para entender, e ele está apenas no nível 3, Oscar diz que o ensinará. Frank pergunta se ele aprenderá a técnica secreta, e Oscar diz que é apenas uma tentativa de dividir sua mente em partições. No lado esquerdo, ele lançará o feitiço A, e no lado direito, ele lançará o feitiço B, dizendo-lhe para tentar, já que ele não tem nada a perder. E Frank repete a parte sobre partições, conseguindo dissipar a fumaça do ingrediente. Frank grita sobre isso, e Oscar o parabeniza por ter conseguido. O mago de cabelo azul pergunta por que eles escondem essa técnica por tanto tempo, e o jovem explica que é porque eles são gananciosos, refletindo que eles não querem ensinar essa técnica porque dá muito trabalho treinar discípulos de graça, e isso se tornou tradição. Mas em um campo de batalha sangrento, tradição não significa nada, e para sobreviver, compartilhar técnicas é necessário todos os dias. A Torre Branca agora precisava de ensino interativo e troca de conhecimento. Oscar acha que fez um bom trabalho, aumentando sua primeira garrafa, dizendo que o garoto era muito talentoso e que não esperava que ele tivesse sucesso na primeira tentativa. Frank diz que foi porque ele explicou bem, e o mago diz que ele parecia mais irritado antes. Então, o de cabelo azul se agacha, dizendo que eles ainda têm muitos ingredientes e devem começar com eles. Oscar suspira, olhando para seu novo amigo, dizendo que eles têm um grande defumador e devem extrair todos de uma vez, e o garoto concorda. Algumas horas depois, Frank está exausto e Oscar conta 514 garrafas no total. Maxine abre a porta de repente, dizendo que há um problema, e o garoto pergunta o que é. Ele mostra um papel dizendo que a companhia farmacêutica Azure Towers confirmou uma visita em 1 hora com o arcebispo Baldwin. Maxine comenta que eles estavam um pouco atrasados, e Oscar reflete sobre como eles estavam apenas ganhando tempo sem um plano. Então o ancião diz que se eles pudessem contratá-los primeiro, mas Frank termina dizendo o contrário, o remédio deles se tornará inútil. Maxine diz para ele levantar a cabeça, porque há momentos em que a vida é injusta, mas Oscar diz que ainda não acabou, já que, se ele se lembra corretamente, a gripe cadena foi classificada como um desastre de nível B. E se for esse o caso, há algo a tentar, e Maxine pergunta se é verdade e Oscar confirma, perguntando se o ancião voa mais rápido que carroças. Em um certo alojamento em Surin, uma batida na porta alerta o arcebispo que os visitantes mencionados chegaram. Baldwin diz a ele para deixá-los entrar. Mora Main, um mago de nível 5 da Torre Azure, agradece a ele por deixá-los entrar sem problemas, junto com o diretor Neil Bran. Baldwin pede que os dois se sentem e Mora agradece. Então, o arcebispo pergunta como está indo a produção do medicamento Cadena Flu, e o homem diz que está indo muito bem. Baldwin diz que isso era esperado da Torre Azure e quer saber quando deve ser concluído, e Mora explica que eles ainda estão apenas em testes clínicos. Neil diz que, com resultados bem-sucedidos, eles obterão a permissão do Império para a administração de alimentos e medicamentos. Mora muda de assunto, dizendo que, como ele sabe, os testes clínicos não terminam em apenas 1 ou 2 dias, e Baldwin pergunta quando eles vão liberar o medicamento. Então, o homem da Torre Azul diz que será concluído em meio ano, e Baldwin repete isso, dizendo que estará liderando Vince em 4 meses, e Mora tenta argumentar. Baldwin pergunta o que está acontecendo lá fora, e seu guarda diz que outro mago veio visitá-lo. Mas ele quer saber por que eles não disseram que outra pessoa viria, e Mora se desculpa, dizendo que ninguém mais deveria acompanhá-los. Todos os 3 querem saber quem é essa pessoa. Oscar abre a porta, dizendo que, se ele se lembra corretamente, Elzia era a saudação da ordem, apresentando-se como Oscar Crucian, um mago nível 2 da Torre Branca, e que ele estava lá para lhe fazer uma boa oferta. Baldwin pergunta o que o traz lá. Oscar diz que ele está lá para vender a cura para a gripe de Cadenar. O arcebispo diz que é o momento perfeito e que os outros 2 estavam lá para a mesma coisa,
e pergunta se ele estava atrasado, mas Baldwin nega, já que os dois não estavam preparados, e Oscar diz que é um alívio ouvir isso, porque a Torre Branca está pronta para negociar agora, se necessário. Mora grita que é mentira e que a Torre Branca não tem dinheiro para desenvolver uma cura. O arcebispo pergunta seu sobrenome, e o garoto diz que é Crucian, e então o clérigo quer saber se ele realmente tem a cura. Oscar pergunta como ele ousou mentir para um arcebispo da Ordem El Terra, abrindo uma caixa e dizendo que dentro havia uma amostra. Baldwin pergunta se, caso prossigam com as negociações, eles podem produzir muitas dessas amostras e Mora tenta ligar para o arcebispo. Mas o clérigo pergunta o que ele estava fazendo, dizendo que ele não estava preparado. E o mago diz que eles não têm a permissão do Império para a administração de alimentos e medicamentos. Virando-se para Oscar e dizendo que está tudo certo, ele quer saber se obteve a aprovação imperial. E o garoto diz que não. Mora diz que, como esperado, a Torre Branca não está em situação diferente da deles, e que eles poderão produzir o tratamento em massa assim que for aprovado. Mas ela também deve se lembrar de que eles estão falando sobre a Torre Branca, e considerando a Torre Azul ao longo da história, eles deveriam ser os responsáveis pelo tratamento e pelo desenvolvimento do melhor remédio. Oscar reclama que foi divertido ouvi-lo falar sobre a história da Torre Azul na frente de um mago da Torre Branca. Mora fica irritada e diz a ele para se retirar imediatamente. Mas o jovem mago diz que, de acordo com a história do continente, a Torre Branca foi a primeira, e o mago da Torre Azul tenta argumentar que a diferença foi de apenas 5 anos. Oscar repete que foi uma pequena diferença, mas essa mesma diferença é a lacuna que todos os líderes da Torre Azul tentaram fechar, e nunca conseguiram em 10 mil anos. É assim que a história funciona, e ele deve ter esquecido quem monopolizou as poções há apenas 20 anos. Mora diz que isso foi no passado e que ninguém se lembra, mas Oscar se vira, irritado, repetindo que ninguém se lembra, e diz que essa é uma maneira de pensar, enquanto os membros da Torre Azure também se perguntam sobre a aura daquele nível. Oscar diz que vai garantir que eles se lembrem, mas uma secretária abre a porta, desculpando-se pela interrupção, dizendo que havia uma ligação urgente. Baldwin pergunta quem está ligando e a secretária diz que é do Senhor dos Ventos. A ligação agradece ao arcebispo por sua imensurável gentileza, e Baldwin repete isso. Então, o Senhor dos Ventos explica que eles receberam a cura para a gripe cadenense. O ancião da Torre Branca disse que eles prepararam em segredo e que os agradecimentos devem ser dirigidos ao arcebispo, porque todos os pacientes foram curados em poucas horas, e foi um milagre. Oscar começa a sorrir depois. Baldwin diz que é bom ouvir isso e quer saber sobre os efeitos colaterais, e o senhor diz que não houve nenhum, e que foi incrível, mas quer saber quando eles receberão o segundo lote, porque ele perguntou ao ancião da Torre Branca. Mas o ancião disse que isso cabia ao arcebispo. O arcebispo disse que enviaria o segundo carregamento assim que estivesse pronto, mas que não deveria demorar muito, e o senhor agradeceu por isso, encerrando a ligação. Baldwin pergunta se Oscar Crucian foi quem fez isso, e o garoto responde que sim, e parece que tudo correu bem. Mora bate na mesa e diz que isso vai contra as leis da FDA, e que ele será punido. Mas Oscar nega, já que provavelmente não conhece as regras e quer saber se ele entende como vencer guerras, mas Mora diz a ele para não mudar de assunto. Oscar reflete que este lugar deve permanecer em paz por pelo menos 20 anos, dizendo que o equipamento que mais tirou vidas na guerra com os demônios foi uma pandemia. Mesmo com os magos produzindo tratamentos rapidamente, demorou muito para a aprovação da FDA. Sua Majestade adicionou o artigo 42, cláusula 8 às leis, onde, começando com o tratamento de ferimentos em tempos de guerra, tratamentos especiais poderiam ser usados, mas isso não mudou os impérios e as leis da FDA. Mora diz que eles não estavam em guerra, e Oscar responde que há 3 casos considerados guerra. O primeiro é quando se luta contra outra espécie ou nação. O segundo é durante uma revolução. E por último, quando há um desastre de classe B ou superior. A gripe de cadena foi um desastre natural de classe B, e é por isso que não foi necessário seguir as normas da FDA. Neil diz que se a Torre Branca fez isso, então eles também podem e enviarão o tratamento para o estado de Vince imediatamente. O arcebispo diz que não entende a situação em que se encontra, já que a corrida terminou no momento em que o tratamento chegou a Vince. Baldwin diz que o senhor de Vince pensa que ele estava trabalhando com a Torre Branca, e agora ele não pode voltar atrás e falar sobre a Torre Azure. Neil sugere baixar o preço, mas o homem religioso pergunta como ele ousa, já que quer comprar sua imagem com dinheiro, e eles tentam negar. Mas o homem diz que já chega e não quer ouvir mais nada sobre isso, e ambos devem partir imediatamente. Mora se levanta com raiva logo em seguida. Ao sair, ele diz que fará Oscar pagar por isso, enquanto o mago pensa que ele está agindo como um vilão de um livro, respondendo que ele está certo e que registrou a patente do tratamento e da vacina no palácio. Mora se vira com raiva, e o garoto lhe diz que se ele quer o tratamento é melhor pagar as taxas de licenciamento para a Torre Branca,
Caso contrário, ele pode muito bem jogar fora as poções deles. Com isso, o mago de nível 5 range os dentes, saindo pela porta completamente furioso. Neil se despede do arcebispo e acena para Oscar em saudação. O garoto sente algo estranho enquanto um certo cheiro percorre o corpo de Neil. Ele se lembra do chefe falando sobre um cheiro único, já que era refrescante e claro como o cheiro de menta. Era tudo o que ele sabia. Então Oscar olha para a porta em descrença e o arcebispo começa a rir, pedindo ao garoto que se sente, dizendo que eles finalmente poderiam conversar, porque agora discutiriam o preço primeiro, já que a Torre Azure e a nova tecnologia haviam pedido 2 milhões de moedas. Oscar sorri, dizendo que se eles quiserem, receberão apenas 5 milhões. O arcebispo cai na gargalhada, perguntando se ele estava falando sério. Algumas horas depois, na Torre Branca, alguém pergunta o que era aquilo. O ancião, atônito, grita que eram 10 milhões de moedas, repetindo o valor, enquanto Oscar sorri. Fidelina o abraça e agradece ao pirralho, e Maxine diz que acreditou nele desde o início. Hamill diz que é incrível e quer saber o que aconteceu, já que nem mesmo o arcebispo podia pagar tanto. Oscar diz que eram taxas adicionais, e o mestre pergunta sobre isso. Então, o jovem mago explica sobre as taxas de licenciamento comercial. Hamill pergunta sobre isso, e o garoto confirma, dizendo que o anúncio oficial da Torre Branca poderia ser uma revelação para preparar rapidamente os antídotos. Mas, como ele almeja o cargo de cardeal, após receber uma revelação da Mãe Terra, o título de arcebispo pode ser atraente para ele. Oscar diz que gostou disso e que queria pagar 1 milhão de moedas pelo contrato, e em troca disse que enviaria as vacinas e os antídotos em uma semana. Hamill diz que isso é incrível porque a ação disciplinar pedia 3 vezes o valor dos fundos roubados, mas ele trouxe de volta mais de 400 mil vezes esse valor, dizendo que as medidas disciplinares terminariam ali e perguntando se alguém se opõe, e Fidelina concorda. Então, o vice-mestre diz que, se Oscar precisar de apoio, ele pode ir até ele, e o garoto diz que eles precisam trazer magos de nível 4 ou superior o mais rápido possível. Hamill concorda porque ela vai sair em busca de voluntários, e pede à anciã Fidelina para anunciar isso junto com a Torre Mágica. A mulher pergunta o que ela deve dizer, mas o mestre explica que ela deve mencionar que a produção de poções está procurando magos de nível 4 ou superior, e eles serão pagos e receberão uma refeição de carne. Algumas horas depois, no laboratório de produção de poções, alguns magos se reúnem, interessados na carne e dizendo que era incrível. Oscar bate palmas e chama a atenção dos veteranos pedindo que ouçam. As pessoas continuam a ignorá-lo mesmo depois disso, mas o mago estala os dedos ativando um feitiço sonoro. E os veteranos perguntam o que era aquele zumbido. Oscar pede a atenção de todos porque o motivo pelo qual os levou até lá era para criar antídotos para a vacina contra a gripe cadena, e ele precisa da ajuda deles. Os alunos se perguntam por que é o gênio caído, e se é mais um golpe envolvendo medicina. O garoto fica chocado com a fofoca. Ele pergunta a Frank se eles não gostam dele e por quê, mas Frank diz que ele deveria pensar em tudo o que fez até agora. Como sua personalidade é irritante e arrogante, ele desperdiçou recursos da torre, não fez nenhuma pesquisa. E tudo o que fez foi beber álcool. Oscar se pergunta se ele era realmente assim, mas uma garota loira se aproxima e pergunta se pode fazer algumas perguntas, já que os métodos de produção da Torre Branca foram perdidos, e ela quer saber como eles planejam fazer isso. Oscar diz que eles recuperaram os métodos, e os alunos continuam fofocando, enquanto a garota loira pergunta se os efeitos do antídoto foram comprovados. Então Crucian confirma, e diz que o contrato com a Ordem também foi feito, e a loira diz que deve valer uma fortuna. Se vazar, a carne será uma piada, perguntando se ele realmente confia neles o suficiente para compartilhar informações tão valiosas. Oscar responde que, para ser honesto, ele nem sabe por que todos eles ainda estão na torre. A loira pergunta se essa é a atitude de alguém pedindo um favor aos seus superiores porque ele apenas desperdiçou seu tempo, e ela não sabe quais intenções os outros têm com o que esse gênio incrível está dizendo, mas ninguém ali queria ouvir. Oscar diz que sabe exatamente o que cada um deles desistiu pela Torre Branca. A loira se vira, atordoada, mas o mago recita suas informações. Maga de nível 5, Lena White, 25 anos, que teve 7 organizações tentando recrutá-la devido ao seu talento de julgamento, todas sem sucesso. Ele começa a mencionar outros superiores como Harak Dryan, 26 anos, e Deckard Ryan, da mesma idade. Por fim, ele fala sobre Sephia Rose, de 23 anos, que tinha muitas habilidades em alquimia. Oscar diz que os outros, além dos que ele mencionou, tinham ofertas semelhantes, e se uma oferta como essa tivesse chegado até ele, ele não sabe como poderia ter recusado. Mas nenhum deles abandonou este lugar. Lena pergunta se os anciões sabem tudo sobre esta reunião secreta. Oscar confirma, dizendo que eles não tinham escolha se planejassem isso, porque nenhum deles queria sobrecarregar os alunos. A Torre Branca estava enfrentando o inverno mais frio que já havia experimentado. Dada a situação, todos escolheram permanecer no frio. Se ele não consegue acreditar em pessoas como eles, ele se pergunta em quem poderia acreditar. Mas se eles não gostassem, não havia razão para ajudar.
Frank reclama que está fingindo, mas Oscar continua dizendo que os de nível 2 precisam funcionar. Seu amigo grita que ele está falando dele, e Oscar diz a Frank para se apressar porque ele só precisa de 2 deles para começar. Lena encara o garoto enquanto coloca uma viseira. Então ela tosse e dá um passo à frente perguntando se ela deveria simplesmente colocar aqueles óculos de segurança. Harak pergunta o que eles precisam fazer para começar. E Sefia diz aos outros para começarem logo. Frank diz que ele deve estar sonhando se acha que Oscar convenceu as pessoas apenas com palavras, e o mago diz que não foi tão ruim assim. Mas ele gosta de mencionar com antecedência que a carne não será de porco, e os alunos começam a adivinhar se é frango ou rato. O mago diz que será carne bovina, e todos comemoram com aplausos. E assim as vacinas e antídotos foram criados, atingindo 140% da meta original. Uma semana depois, Oscar caminha pela estufa, mas percebe a de Patton no chão, imaginando se foi algo que o velho Walter fez, porque ele deve ter voltado, e tem certeza de que Hamill o encontrou e o trouxe de volta. Então ele começa a ler um jornal sentado à mesa da estufa. Diz que o território de Vince anunciou o fim da pandemia 2 dias após o antídoto da gripe de cadena, e Oscar Crushing foi considerado um candidato para a construção da paz. O garoto acha que tudo está indo de acordo com seu plano, enquanto Frank se aproxima, ligando para um amigo, dizendo que era incrível porque os pedidos de vacinas estavam disparando, querendo saber se ele viu aquela lista com territórios desérticos, a Ordem e até mesmo a família imperial, onde milhões não significavam mais nada. E Oscar diz que todos precisam da vacina. Frank diz que a onda vai esfriar, e o mago diz que ele é inteligente por saber que a demanda está fraca. O de cabelo azul pergunta quem comprará a vacina mais tarde, já que levará anos. Oscar responde que não precisa se preocupar com dinheiro, pois preparou poções para todos os níveis de demanda, e Frank grita que realmente tem um plano. E essas eram as lágrimas estelares, sobre as quais ele ouviu falar nos rumores. Mas Christian diz que não, porque as poções que venderiam eram de nível baixo e médio, e ainda não é hora. As lágrimas estelares são famosas poções de regeneração da Torre Branca, milagrosas o suficiente para trazer alguém de volta à vida, e criá-las seria incrível. Oscar acha que fazer isso só faria com que hienas malditas tentassem roubar o método de produção, porque ele está protegido graças ao escudo do arcebispo, mas precisa ficar mais forte. Então ele diz que agora, como mencionado, eles devem ir atrás dos materiais precisos, e Frank diz que nunca mencionou isso. Oscar lista folhas de lanterna e talos de pizzen. Frank reclama de como isso é difícil, mas o mago diz que são especialidades, enquanto o de cabelo azul discorda, dizendo que isso não é verdade há algum tempo, e que já faz algum tempo que os campos de ervas desapareceram. Frank reclama que Oscar deve estar louco porque ele realmente veio até aqui sem acreditar nele. O de cabelo azul reclama que eles estão andando quando há uma carruagem, mas o jovem mago diz que a carruagem não vai tão longe e que eles deveriam esperar um pouco mais. Eles já caminharam 10 milhas e estão quase lá, e Frank pergunta por que ele está usando uma unidade que não existe mais. Oscar pergunta se eles não usam mais milhas, e seu amigo diz que as distâncias agora são medidas em metros desde a guerra, e libras agora são gramas. Crushing acha que eles mudaram as libras também, e elas eram mais difíceis de calcular. Mas fazer tudo isso tornou tudo mais divertido, e ele aproveitou milhas e libras enquanto duraram. Mas Frank diz que há uma cabana à frente. Imaginando se havia alguém por perto, um velho abre a porta, perguntando se eles caminharam todo o caminho até lá. Frank diz que sim, porque a carruagem só os levou até a entrada, e Oscar quer saber o que foi aquilo, enquanto uma carruagem cheia de homens de terno se aproxima da cabana, estacionando em frente às flores, enquanto um homem de terno pergunta ao velho se ele está pronto para vender suas terras hoje. O velho sai da cabana com raiva, caminhando até o homem de terno, perguntando-se se não era hora de ele parar de ser um idiota. E o velho responde que não, a menos que esteja oferecendo o castelo miserável. Devor Pavel, o empresário, diz que agir assim era fofo apenas nos primeiros dias, mas se ele viver assim, ninguém jamais o reconhecerá. Ivan, o mestre das ervas, diz que isso não é da conta dele. Devor tenta dizer que está fazendo isso por ele, que ele deveria se apressar, vender e aproveitar uma vida confortável, porque os preços das terras cairão em breve. No entanto, Ivan responde que é engraçado porque, com ele por perto, as licenças para fábricas nunca serão concedidas. O empresário fica em silêncio por alguns segundos, mas diz aos seus homens para se apressarem. Então, enquanto caminha de volta para o carro, ele se lembra de algo, dizendo que pisou em algumas ervas no caminho e deveria pagar por elas. Jogando o dinheiro de volta no chão, Devor comenta no carro que os caras perto do velho eram da Torre Branca e pergunta o que eles estavam fazendo lá. O subordinado diz que são ervas, já que eles ganharam muito com vacinas. O empresário pergunta quanto eles devem ter ganhado e seu subordinado lhe entrega um jornal dizendo que foi muito. Devor lê a notícia sem dizer muito, mas dá um tapa na cabeça do subordinado, reclamando e perguntando por que ele está dizendo isso só agora, pensando que se o velho obtiver apoio da Torre Branca, ele passará mais anos se recusando a vender a terra. E isso não pode acontecer, pois tornará as coisas mais difíceis para ele.
Então ele liga para seu subordinado, que atende. Devor pergunta se ele ainda tem os mercenários que contatou antes, porque eles vão pagá-los, e seu subordinado pergunta qual equipe foi comissionada. Como eles poderiam tê-los reconhecido, o homem lhe dá um tapa na cabeça novamente, dizendo que eles só precisam tirar a vida do velho e marcá-lo como desaparecido para reivindicar a terra. Pensando que pareceria um pouco suspeito, ele também tem apoio, e seu subordinado pergunta o que aconteceria se a Torre Branca permanecesse em sua fazenda de ervas, porque se as 4 torres mágicas principais se envolverem, será muito mais difícil lidar com Ivan. Mas Devor pergunta o que poderia acontecer, porque a frase sobre as 4 torres mágicas principais já era antiga, já que a Torre Branca estava virando pó. Frank deita-se na grama dizendo que o velho herbalista era uma boa pessoa por deixá-los ficar e dormir lá, já que era tarde, e também por alimentá-los. Oscar concorda enquanto sorri para o céu estrelado, lembrando-se de Ivan, dizendo que era tarde e que eles deveriam dormir lá. Frank pergunta se estava tudo bem, e o velho responde que ele tinha lealdade à Torre Branca para defender. Oscar pensa sobre isso, mas o garoto de cabelo azul pergunta quem era antes, e Ivan responde que era um bastardo chamado Devor, que ameaça e até tira vidas. 3 anos atrás, ele começou a comprar tudo naquela terra, e conseguiu tudo, exceto a área de Ivan, e muitas pessoas deixaram a cidade. Frank pergunta qual era o propósito, e Ivan fala sobre fábricas. Oscar pergunta por que ele aguentou isso, e o velho diz que aquele bastardo não podia tocá-lo, pois estava em desvantagem. Ele é um patrimônio cultural humano do cultivo de ervas. Frank diz que recebe proteção da família imperial, e o velho confirma, enquanto Oscar pergunta por que ele simplesmente não vende. Ele faria uma fortuna se o fizesse. Ivan diz que ele está apenas afirmando o óbvio, porque ele ama aquela terra que tem sido seu lar desde que nasceu e será seu lar até seu último suspiro. Oscar diz que ele é uma boa pessoa, e Frank comenta que foi fofo quando ele correu para dentro de casa envergonhado. Mas as estrelas estavam lindas lá fora, e ele sentiu ciúmes. Seu amigo pergunta do quê? Frank explica que queria viver como uma estrela brilhante, mas tem certeza de que um gênio como Oscar não entenderia. Oscar diz que está se subestimando, e seu amigo simplesmente agradece, mesmo que as palavras sejam vazias. Crucian diz que elas não são vazias, porque ele não é o tipo de pessoa que profere palavras vazias em primeiro lugar. Pensando nisso, honestamente, ele não entende por que o jovem Oscar disse que esse cara era problemático. E Frank diz que as estrelas eram lindas. Oscar diz que antes eles podiam ver as estrelas no meio de Surim, pensando que, como é claro à noite graças aos postes de luz, ele não pode mais vê-las, e é uma espécie de inconveniente para os românticos. Frank pergunta quanto tempo se passou desde então, e se pergunta se Oscar poderia realmente reviver a indústria de ervas em Surim. Oscar diz que não é impossível, eles só precisam conversar sobre os detalhes com o ancião Ivan. Ele sente algo diferente na aura do lugar, de repente se levantando. Enquanto Frank pergunta se ele viu um fantasma, Oscar diz que são pessoas, 4 deles, para ser exato. Frank diz que não sentiu nada. Oscar reflete que para alguém do nível de Frank, com bom senso, não notá-los, significa que eles têm más intenções. E diz ao amigo para se levantar para encontrar os visitantes. Um homem sopra uma bola de chiclete enquanto caminha para a frente perguntando o que aconteceu, já que eles foram definitivamente recusados quando deveriam ter tirado a vida do velho antes. E Devor foi um covarde. Um velho pergunta quem se importa, se vale a pena, eles fazem. E o homem diz que o velho é famoso no norte e até tem uma recompensa, mas ele estava sendo passivo. Então, um homem de jaqueta vermelha se aproxima, dizendo que chega de conversa e que eles não devem baixar a guarda. O atirador, Jack Gang, diz que deve haver magos, enquanto o velho diz que é um alívio se eles são da Torre Branca, teria sido mais difícil se eles fossem dos outros. Então, o homem de cabelo verde gira a chave e pergunta se eles devem entrar. Pensando que estava tudo quieto e se perguntando se o velho já estava dormindo, ele vai para a cama pensando que é chato e fácil. E não há magos, que desperdício, mas ele percebe algo estranho lá, amaldiçoando a situação enquanto se vira. Oscar diz que ele é desnecessariamente afiado e dispara uma bala de vento, atingindo o homem de cabelo verde na cabeça. Oscar sai de debaixo do cobertor e diz que a bala de vento foi útil, um feitiço que o jovem Oscar escreveu em sua reinterpretação da magia básica, um ataque que reimagina na magia do vinho, dizendo que seu poder de matar era maior do que o esperado e que deveria haver 3 restantes. Mas ele percebe algo diferente à sua frente, porque havia apenas 2, e Jack pergunta o que o mago fez com Max. Oscar responde que ele estava dormindo lá e provavelmente ficaria assim por um tempo, provavelmente por toda essa eternidade. O velho diz que ele era um bastardo patético e disse a ele para não baixar a guarda. E Jack exige a localização do herbalista, porque ele não tem ressentimentos sobre Max. Oscar percebe que eles evitaram provocações e brigas desnecessárias, agindo profissionalmente, e avisa que eles vão conversar. Mas Jack diz que se é sangue que ele quer, ordena que o velho tire sua vida, e então o homem avança com uma adaga que atinge o escudo.
A faca é jogada um pouco para longe, e Oscar aproveita a chance para atacar. O velho se vira com um sorriso, dizendo que foi impressionante enquanto Oscar caminha. Ele levanta sua lança para atacar mais uma vez, enquanto Oscar prepara sua magia. O velho divide a lança em duas partes, dizendo que era uma arma única, e Oscar não teve sorte. Mas agora havia acabado, trazendo o ataque à testa de Oscar. O jovem simplesmente estala o dedo, dizendo que isso era ainda mais chato, e lança sua magia, acrescentando que era pior do que ele pensava. As rajadas de vento avançam em direção à lâmina. O velho pensa que não pode ser, pois em uma situação em que ele é pego de surpresa, ele não se abala. Mas, em vez disso, Oscar atira de forma sofisticada, quebrando a lâmina. Oscar comenta que uma arma única não significa nada se não for nova. No entanto, ele percebe algo diferente. Oscar instintivamente recua quando o velho diz que estava caindo logo após vencer. Uma arma estava pronta para disparar, atingindo o velho mercenário na cabeça, e em seguida, indo em direção a Oscar, passando de raspão. O rosto do jovem está levemente ferido enquanto Jack avisa que foi um desperdício, já que se Oscar tivesse baixado a guarda um pouco mais, teria tirado sua vida. Oscar pergunta sobre seu camarada, mas Jack diz que ele era seu subordinado e facilmente substituível. O mago acha que é por isso que os criminosos são terríveis e pergunta o que era aquele brinquedo. Jack diz que ficaria triste em chamá-lo de brinquedo, já que era muito caro. Oscar diz que aceleração, encantamento e penetração eram 3 magias imbuídas na arma. O ruivo pergunta como ele sabia disso. Oscar diz que é por isso que ele não conseguiu bloqueá-la. Jack diz que ele é arrogante, mas talentoso o suficiente para apoiá-lo. Pergunta se ele gostaria de trabalhar com ele, dizendo que o pagamento é bom, e Oscar recusa enquanto se levanta, porque ele acha que sua cabeça começaria a coçar. E Jack diz que é verdade. Mas não há mais necessidade de conversa agora. Oscar se esconde atrás de cercas, imaginando em que tipo de condição o antigo mestre da Torre Mágica estava, desde que ele escapou da arma nomeada. Como suas balas de vento são mais lentas que projéteis, a batalha estava em desvantagem. Ele tinha apenas metade de sua mana restante. E a única abertura era a janela de tempo enquanto Jack estava recarregando, já que depois de disparar suas balas, ele tinha que recarregar, o que levou 1,4 segundos. O homem atravessa o campo, imaginando para onde o rato foi. E Oscar diz que ele tem apenas uma bala restante para acabar com isso em 1,24 segundos. Então ele usa magia de aceleração para correr em direção ao homem. Jack se vira para o mago, dizendo que ele realmente era rápido, mas um humano não pode derrotar esta trindade. Então atira contra o para-brisa do jovem. Jack diz que acabou, mas seu projétil se curva em torno do escudo. Oscar continua avançando em direção ao homem. Jack se pergunta como, já que não deveria ser capaz de desviar daquela bala com magia de aceleração, imaginando se foi por causa do escudo. Enquanto o jovem aponta a mão para a testa do homem, Jack pergunta como um mago de baixo nível. Oscar questiona se ele entenderia se explicasse. Então suspira profundamente com o que aconteceu, já que havia usado um equipamento irritante antes, se perguntando se chamavam de Trindade aqueles 3 feitiços ligados à arma. Sua arma era incrível, porque seria difícil para Oscar lutar contra ela de outra forma, já que ele usou atrito para reduzir a durabilidade do encantamento no para-brisa. A camada externa era flexível e a interna dura, então a bala não perfurou a barreira. E se isso não tivesse funcionado, ele seria o único no chão. Então, quando retornar à torre, ele estudará como usar magia em armas modernas, sentindo os limites de seu corpo fraco, porque está claro que ele precisa salvar Frank em segurança, e Ivan antes disso. Havia alguém que ele sentiu no início, e como ele já lidou com 3 deles, ele espera que Frank não seja capturado e possa esperar um pouco mais. O mago diz ao ancião para ir em frente, e Ivan pergunta sobre ele, e o jovem responde que ele é um pouco forte, porque ele não poderia lutar direito com ele lá, mas que ele o alcançaria em breve. Ivan concorda com o pedido, dizendo-lhe para ter cuidado. O mercenário pergunta se ele gostou das despedidas e Frank quer saber se ele não está indo atrás do velho. Esse bandido diz que enviou o velho pensando que ele poderia sobreviver, porque ele era seu alvo, mas estava curioso por que todos estavam com tanto medo dos magos das 4 torres mágicas principais. Então ele desembainha sua espada, dizendo que queria tirar a vida do mago primeiro. Ele salta para frente. Frank dispara algumas rajadas de vento cortantes no mercenário, mas elas são desviadas por um corte da espada do homem, que diz que foi muito fácil. Ele então tenta atingir o peito de Frank, dizendo-lhe para fazer algo divertido, perguntando se isso é tudo o que um mago das 4 grandes torres mágicas pode fazer. Ele percebe algo estranho, pois a sensação de sua espada perfurando algo estava ausente. Havia algo estranho quando Frank agarrou a espada, desferindo um golpe de vento logo abaixo do pescoço do homem. Ele caiu no chão enquanto Frank se desculpava, dizendo que sua constituição era um pouco diferente, com um som estranho em seu peito. Frank reage com surpresa quando o corpo atinge o chão. Oscar assiste à luta de longe com sua arma, pensando que Frank era um tipo especial de mago, e que era o deus do vento, o que permite que Frank transformasse qualquer parte de seu corpo em vento.
Como ataques físicos não funcionam nele, esse tipo de habilidade não pode ser derrotado sem magia ou lâmina de aura. Ele só tinha lido sobre isso em livros, e essas memórias eram do 7º mestre da torre, um mago especial que tinha essa magia inata. Mas ele nunca pensou que Frank pudesse tê-la. Isso chamou sua atenção. Frank pergunta quando ele chegou lá, e Oscar o parabeniza pelo bom trabalho, pois estava preocupado. Mas ele pergunta onde Ivan foi para Frank ser tão triunfante. E o jovem se lembra do velho, perguntando onde ele estava, já que deveria estar de volta. Oscar reflete que, se treinasse Frank adequadamente, sua habilidade poderia ser mais forte do que dezenas de magos de alto nível. Então, ele lhe diz de onde vem a energia de Ivan. O velho agradece a ambos, dizendo que, se não fosse por eles, ele não teria visto outro amanhã. E Frank questiona o que ele fez, já que foi tudo Oscar. Mas o mago nega, já que perdeu para o espadachim, e sem Frank, todos estariam em perigo. Ele repete algo em latim. Frank fica envergonhado ao ouvir isso, dizendo que tudo acabou de qualquer maneira. Mas Ivan não lamenta exatamente, porque Davor não é o tipo de bastardo que desiste facilmente. E se assassinos não funcionarem, ele encontraria outro método. Frank pergunta por que ele é tão obcecado por aquela terra. E Ivan diz que é a melhor e maior terra de Surim. A fertilidade de Surim caiu nos últimos 8 anos. Como resultado, fábricas de produção de engenharia mágica surgiram e despejam resíduos no rio diariamente, deteriorando o solo. Como a fertilidade da terra de Surim não pode ser recuperada, ele não tem energia para cultivar ervas. Oscar diz que tem uma pergunta para o ancião. Ele quer saber se a lealdade que ele manteve à Torre Branca se referia à promessa do 4º mestre da torre. E Ivan pergunta se ele sabia disso. Era uma história dos herboristas do passado. Há muito tempo, as percepções sobre eles eram muito diferentes, e eles eram chamados de bruxas. Como as ervas não tinham efeitos conhecidos, eles as ferviam em potes e as vendiam. Assim, os herboristas evitavam os outros e viviam uma vida nômade, mas um salvador apareceu diante deles, alguém famoso aos seus olhos. O 4º mestre da Torre Branca disse aos herboristas para irem para Surim, que se tornaria um lar eterno para eles e seus descendentes. Oscar acrescenta que eles não seriam vistos como conquistados ali. Ivan diz que disse algo muito comovente, e o menino diz que leu sobre isso em um livro de história, refletindo sobre o antigo livro dos mestres da torre. O velho diz que, depois disso, herbalistas de todo o continente começaram a se reunir em Surim, e foi a primeira vez que os nômades tiveram um lar. A Torre Branca deu aos seus ancestrais um lar e orgulho, então eles nunca abandonariam a Torre Branca. Oscar olha para isso sem reação, agradecendo-lhe por seu trabalho duro durante todo esse tempo, dizendo que a Torre Branca estaria com ele de agora em diante. Ivan pergunta qual é o método, porque se a família imperial pensa que eles atacaram uma herança cultural humana, eles agiriam imediatamente, mas eles não podem sair daqui, já que a família imperial é lenta e se Devor atacar com força total, mas Oscar interrompe, dizendo que a família imperial agirá rapidamente, já que ele está assinando um contrato de tratamento para a gripe com a família imperial. No escritório de Devor Powell, ele ordena que seu funcionário se apresse porque ele estragou o trabalho tão feio que está caminhando para a falência. E depois que eles fugirem, o subordinado irá para o céu. Mas então a porta é arrombada, e alguns soldados ordenam que eles não se movam. O chefe se apresenta como Walker, superintendente de assuntos internos da família imperial, e diz que ele deve ser Devor Powell, pois estava sendo preso por tentativa de homicídio, corrupção passiva, tentativa de aquisição ilegal e dano à propriedade cultural humana. Devor diz que pegaram a pessoa errada e que ele era um homem decente, mas Walker diz a ele para calar a boca, porque eles seriam os únicos a julgar isso. O homem de terno acha que não consegue lidar com isso sozinho e que se pudesse contatar essa pessoa, seria capaz de escapar de lá. Ele pergunta se o guarda lhe daria tempo para fumar seu cigarro. Walker fica em silêncio por alguns segundos, então ordena que o algemem e o levem embora. Devor diz que está cometendo um erro porque eles não sabem quem está por trás dele. E Walker responde que ele realmente não sabe. Mas quem está atrás dele é o imperador, perguntando se aquela pessoa é mais importante que sua majestade. Então, eles tiram o cigarro da mão de Devor. Walker fuma um charuto, dizendo que criminosos bastardos tinham bom gosto. E seu subordinado diz que tem uma pergunta. Ele quer saber quem foi o cara que os fez se moverem um dia como este. Mas Walker apenas diz que foi uma ordem de cima. Já que seu imperador realmente ama a Torre Branca, e este foi um caso entre adultos, ele não sabe por que os ama tanto. Se for verdade, eles são heróis, mas já se passaram 20 anos. Se você soltar um pássaro com asas quebradas no céu, a única coisa que muda é a velocidade com que ele cai. E a Torre Branca não tem capacidade de merecer esse tipo de tratamento. Então ele pergunta quantos anos seu subordinado tem, e ele diz que tem 23. Então Walker diz que tinha 3 anos na época, dizendo que ele próprio tinha 12 anos. Então, a época em que a humanidade ganhou a liberdade após derrotar os demônios, se perguntando que tipo de existência a Torre Branca realmente era.
porque o mais alto que ele conseguia se lembrar não correspondia mais às suas expectativas. Então ele diz que eles deveriam ir logo, porque tinham mais um lugar para visitar. E seu subordinado reclama que ele pensou que esta era a última parada do dia, mas ele quer saber qual é o destino deles. E Walker diz que eles vão lidar com isso e ir para casa, já que estavam indo para o oeste para fechar o despejo de resíduos da fábrica. Refletindo que algo havia sido adicionado à sua missão, e ele não sabia sobre a Torre Branca, Oscar Gresham e Frank Sirius, mas ele os recompensaria por lidar com uma gangue de atiradores. Seu subordinado pergunta se eles poderiam comprar comida no caminho, e Walker diz que não. Oscar parabeniza Frank pelo bom trabalho, e Frank pergunta se eles podem tomar uma bebida, mas o jovem diz que eles têm que se reportar ao vice-líder. Frank tenta falar, mas o vice-líder chama Oscar por trás, deixando o garoto de cabelo azul atordoado, dizendo que tinha algo planejado e, de repente, indo embora. Hamill diz que viu Frank, mas talvez tenha sido um erro. E Oscar responde que o vice-líder estava certo, mas ele saiu para fazer algo importante. O velho diz que deve ser algo urgente, como sempre, e o jovem mago viu algo grande novamente desta vez, pois ouviu o relatório em seu escritório. E Oscar diz que ele já estava a caminho, então eles decidem ir juntos. Em um elevador a caminho do escritório de Hamill, Oscar se pergunta se algo estava errado. Hamill pergunta se ele ouviu alguma coisa de Frank. O jovem diz que não, mas quer saber se algo está errado. E o velho explica que recebeu uma mensagem da família Sirius, dizendo que eles aceitariam Frank de volta. Oscar pergunta se ele já concordou em deixar a Torre Branca. Hamill diz que já terminou de falar com ele, mas ainda não sabia dos detalhes sobre isso. Uma batida na porta de Frank o faz perguntar se é Frank, e diz para eles entrarem. Oscar pergunta quem é Grank ao jovem mestre da maior companhia comercial do Império. E Frank reclama que ouviu tudo. O mago pergunta se ele ia deixar a Torre Branca, e o garoto se desculpa por não ter dito nada antes, mas precisa retornar ao seu cargo e ajudar a companhia até se casar. Oscar pergunta se ele começou a namorar, e Frank diz que aparentemente ela é uma boa pessoa de uma boa família, e ela é bonita, então está tudo bem. Mas Oscar diz que esse não é o ponto. Mas se ele está realmente bem em desistir da magia, Frank pergunta o que ele poderia fazer, já que esse era seu único talento. Honestamente, ele achava que era especial, mas ele é um dos mais fracos na Torre Mágica, e pelo menos poderia se tornar a cabeça da cobra. Mas como esse não é o caso, ele já sabia. Porque ele não pode ficar lá e entende a perspectiva de sua família sobre retornar, mas Oscar liga para Frank novamente. Ele pergunta por que ele está ligando para ele de forma tão estranha, e se é porque ele chamou a torre de fraca, mas Oscar diz que ele é talentoso, formando o coração de Frank ao ouvir isso. Ele agradece por ouvir isso de um gênio enquanto estava saindo, e Oscar pergunta se ele quer tentar, para se tornar a cabeça da cobra. Mas alguém entra na sala e chama por Frank. O homem pergunta se Oscar é seu amigo, dizendo que daria ao irmão 5 minutos para se apressar e encontrá-lo, pois ele estaria esperando, para que ele pudesse continuar com suas despedidas, mas Oscar pergunta quanto. Ele queria que Frank ficasse na torre. Grant pergunta quem ele é para dizer isso, e Oscar se apresenta, fazendo o homem reconhecê-lo como o mago que fez o remédio. Então ele se apresenta também como Grant é sério, o irmão mais velho daquele idiota. Oscar diz que ia fazer uma oferta, mas Grant diz que ele é imprudente, e que ouviu dizer que Oscar era um gênio, perguntando se esse é o motivo, e como ele deve ser ousado para tentar fazer um acordo com uma família séria, e Oscar responde que não seria uma perda para nenhum dos lados, já que ele transformaria Frank em um dos melhores magos da torre em apenas 2 anos, e a longo prazo, seria um grande benefício para a família. Grant repete isso e pergunta qual seria a penalidade por falha, e o mago diz que abriria mão de 50 anos de lucros da vacina contra a gripe de cadena para Sirius. Então, o homem mais velho pergunta se ele tem autoridade para fazer isso, e Oscar afirma que ele é notável para o vice-mestre da torre. Grant pergunta se o motivo era porque Frank era digno ou apenas devido à amizade. Oscar responde que era, obviamente, porque ele é extremamente talentoso, já que planeja restaurar a reputação da Torre Branca em menos de 5 anos, e isso era apenas o começo. E para fazer isso, ele precisa de Frank Sirius, porque ele é necessário na nova Torre Branca que ele imagina. Grant diz que ele é jovem, mas para um comerciante, não há razão para evitar a tolice de um inimigo, mas ele adicionaria uma condição. Oscar define que sua oferta já era boa, e Grant concorda, mas diz que há algo que ele esqueceu, já que os comerciantes humanos valorizam a confiança mais do que o dinheiro. E ele não fará acordos com ninguém até que eles provem seu valor. Ele tem uma noite de nível 5 como guarda, e amanhã o garoto lutaria com ele, mas Oscar pergunta se ele sabe que é um mago de nível 2. Grant afirma que, como condição, seu guarda não pode usar a espada-chave. Então o jovem mago acha que ele não desistirá facilmente, já que há um casamento estratégico em jogo. Então o homem mais velho se despede até o meio-dia, mas se Oscar não aparecer, ele interpretará isso como uma rendição. Oscar acha que até ele teria dificuldades contra um nível 5, e Frank pergunta o que ele fará, já que poderia cancelar se dissesse agora.
já que seu irmão está dizendo que o nocauteará por ser fraco, mas se seu amigo estiver com vergonha de perguntar, ele irá com ele. Oscar diz que poderia fazer isso, já que um mago de nível 4 poderia, enquanto Frank reclama, perguntando como ele planeja atingir o nível 4 em um dia. Mas seu amigo diz que é impossível para ele, mas é possível para um mago de nível 3 atingir o nível 4. Como seu irmão não disse que ele tinha que vencer a batalha sozinho, apenas para provar sua habilidade, então ele a mostraria, chamando o nome Frank Sirius, porque ele o tornaria um mago de nível 4 se ele lutasse em seu lugar. Na sala de treinamento da torre no 4º andar, Frank reclama que não sabe fazer isso em um dia, quando não conseguia há anos, e Oscar diz que é possível, já que ele deve manter seu corpo em uma postura natural, fechar os olhos e circular mana por tudo. Oscar diz que parece bom tocar em alguns pontos do corpo de seu amigo e dizer que essas áreas são perdidas quando ele circula mana, e por causa disso, o nível de magia cai. E Frank pergunta se todos os gênios veem isso, e quer saber se ele poderia subir de nível melhorando isso, mas Oscar diz que não importava com seu nível, já que a maioria dos magos nem se importava. Mas aqueles em menos de 1% chamados arquimagos se importavam. Então, a partir de hoje, ele treinaria todas as manhãs, explicando tudo o que deveria fazer para melhorar seu mana em seus circuitos, pois deveria ser tão natural quanto respirar. E Frank pergunta se isso é tudo o que ele tem que fazer, mas o garoto diz que ninguém lhe diz para mostrar isso agora. A magia que ele usou na luta no campo de ervas, Frank diz que não pode. Oscar acha que não confiava nele, mas seu amigo nega, dizendo que não era sobre confiança. Mas porque ele estava com medo disso e seu amigo repete novamente. Frank explica que quase perdeu a vida usando essa magia antes, desde que ele se tornou mais ansioso como um adulto. Mas porque sua família zombaria dele se ele não mostrasse resultados como um mago, ele pensou que poderia fazer algo que outros não poderiam replicar, dizendo que se não fosse apenas uma parte de seu corpo, mas todo o seu corpo pudesse se transformar em vento, então ele se tornaria incrivelmente forte. Mas foi um pensamento imprudente. Porque no começo ele pensou que funcionou, mas então ele notou algo estranho. Todo o seu corpo estava se transformando em vento e desaparecendo, foi um fracasso, e depois metade do seu corpo se transformou em vento. Seu mana saiu do controle. Ele gritou para alguém salvá-lo. Se não fosse pelo mestre da torre passando, ele teria perdido sua vida e até mesmo sua existência. E a sensação de sua alma sendo despedaçada em milhões de pedaços, ele nunca mais queria sentir isso novamente. Oscar diz que usou isso na colina. E Frank avisa que ele ativa automaticamente em situações perigosas, mas foi patético. E Oscar discorda, dizendo que ele não deveria pensar assim. A maioria dos magos enfrenta problemas assim, e a solução é simples. No caso dele, sua habilidade é controlar seu mana, ele só precisa melhorar isso. E Frank diz que o controle de mana é puro talento. Oscar diz que isso é verdade na maioria das vezes, mas há uma maneira de obter essa habilidade à força, então desenha um círculo no chão. Frank pergunta se ele vai fazer um contrato com um demônio. Mas o garoto diz que não, que eles não viriam mesmo se ele chamasse. Mas ele iria invocar um espírito do vento para transplantar em seu corpo. Frank se apresenta ao espírito do vento, pedindo-lhe que incorpore a pureza dentro dele, mas nada acontece. E Oscar diz que sua afinidade com espíritos é terrível. O garoto diz que sentiu um pouco de vento agora mesmo, mas seu amigo diz que foi apenas um suspiro. Frank reclama disso, e Oscar diz a ele para não se decepcionar, pois apenas um pequeno número de humanos tem afinidade com espíritos. Seu amigo pergunta por que ele gritou desde o início, já que se ele não puder invocar um espírito, ele não controlará seu mana, mas o mago diz que ele tem outro método. A cerimônia de invocação de espíritos que ele aprendeu quando visitou o reino dos elfos em sua vida passada, e por diversão ele conseguiu, e desta vez funcionaria novamente. Frank pergunta se ele deveria recitar o canto novamente, mas seu amigo diz a ele para se afastar, porque ele vai tentar, pensando que o rei dos espíritos se lembrará dele. Oscar fecha os olhos, pensando que não é uma sala de treinamento desolada como esta, mas sim em pé diante da gigantesca árvore do mundo. Então ele chama o espírito do vento e diz para ele vir até ele. Frank se pergunta o que foi aquilo, e se ele conseguiu na primeira tentativa. O espírito do vento pergunta se aquele era o humano que o invocou, porque era a primeira vez em 27 anos que ele havia sido chamado. Oscar pensa que era o mesmo e diz que deseja um contrato, perguntando se algo é necessário. O espírito diz que algo formal como isso não é necessário, perguntando se este humano quer fazer um laço de amizade com o espírito de mais alto escalão, Celestine, e Oscar diz que não, dizendo que deveria ter começado com isso. Ele não precisa de um espírito e invocou o rei dos espíritos pelo bem de seu amigo. No dia seguinte, no salão de duelos, Frank pergunta se o vice-líder dormiu bem, e Hamill concorda. Então o jovem mestre pergunta se ele está bem com o cronograma. Em uma noite de nível 5, Oscar se apresenta. Frank explica o conteúdo do duelo. É um método simples onde quem remover o colar do oponente primeiro vence, e se não vencer em 5 minutos, seria uma perda para ele.
Oscar diz que está tudo bem e que eles começariam, então Frank avisa que se ele quiser suspender o duelo, ele deve levantar a mão e perguntar se ele está bem com aquela roupa. O garoto diz que está tudo bem, porque ele não seria o único a lutar. Frank fica cara a cara com seu irmão. Frank fica surpreso e pergunta o que isso significa. Oscar diz que lhe disseram para provar sua habilidade, não para lutar pessoalmente, e que ele treinou seu amigo ontem. O irmão mais velho admite que foi seu erro não adicionar uma condição de que o mago deveria lutar pessoalmente, mas pergunta se ele esperava que ele fosse fácil com Frank. Crushing diz que não. Ele simplesmente pensou que um mago de nível 4 tem uma chance melhor do que um de nível 2, e Frank repete o nível 4. Uma vez no nível 3 ontem, Oscar diz que para fazer de Frank um dos melhores magos em 2 anos, ele precisa mostrar tanta habilidade. Frank diz a Leslie para não pegar leve com ele, e seu cavaleiro concorda. Oscar dá um tapinha nas costas de Frank e diz para ele não ter medo, porque se ele fizer tudo o que ouviu ontem, ele definitivamente vencerá. O de cabelo azul concorda com ele, dizendo que ele voltaria. Leslie diz que já faz um tempo, e seu jovem mestre concorda, então eles decidem começar o duelo com Frank recuando, buscando uma distância de 20 metros. Mas ele percebe algo diferente, porque a pressão de Leslie, mesmo sem a espada-chave a essa distância, ele ainda era forte, e isso era ser um classe 5, imaginando se ele deveria dizer que não pode fazer isso agora. Oscar percebe a hesitação de seus companheiros, e Frank se lembra de algo, porque Oscar havia dito antes que precisava dele, já que ele era alguém que ele tinha em mente para sua nova torre, e que ele perdeu o espadachim. Mas sem seu companheiro, eles estariam em apuros. Frank prepara seu punho, querendo uma lâmina de vento em direção ao cavaleiro. Ele acha que faria isso, já que pela primeira vez em sua vida, alguém disse que precisava dele. Então, se ele não pode deixar suas expectativas caírem, como Leslie desvia as lâminas com sua espada, pensando que ele ficou melhor, porque ele estava usando fundição de joias e dispersando seu impulso. Perguntando-se se ele estava tentando usar a técnica de controle de espada da nação oriental, mas ele bloqueia o último golpe com a lâmina. A lâmina de vento para no ar, enquanto Leslie avança, pensando que já viu o suficiente. Frank diz que ele foi rápido demais, e para bloquear isso, ele cria uma palma de vento com sua magia de lâmina. Frank pergunta como ele cresceu tanto em meio-dia, e se eles usaram um método proibido para isso. Oscar diz que não precisa se preocupar, porque eles usaram um método seguro, porque ele realmente cresceu muito, mas isso foi tudo, já que Frank não tem o estilo do mago de batalha. E como ele é mais fraco que os outros, crescer o machucaria, e seria um alívio. Era melhor para ele ficar na corporação do que se machucar e deixar sua família preocupada. Ele nunca mais tentaria desenvolver sua magia, mas Leslie chega perto de agarrar o colar azul. Oscar sorri e diz que acabou. Grant rapidamente se vira para seu companheiro, perguntando-se por que ele estava sorrindo. Na noite anterior, Oscar disse que o transplante de espírito foi bem sucedido, e perguntou se ele poderia usar sua magia de Deus do Vento. Frank disse que agora parecia natural. O mago diz que ele não pode transformar seu corpo em vento ainda, já que ele não completou seu trauma. Frank pergunta se não há chance de vencer amanhã, mas Oscar nega, dizendo que se ele usar o Deus do Vento, a chance será de 100%, perguntando o que ele pensou sobre transformar o corpo em vento. Frank então pergunta se há mais alguma coisa, e seu professor o avisa sobre uma parte interessante, porque é a mais poderosa de todas as unitizações. Essa habilidade transforma tudo o que ele liga em seu corpo, sejam itens ou roupas, em vento, e era a parte mais absurda do Deus do Vento. Era importante manter seus trunfos escondidos até o final da batalha, porque se ele vencesse assim, seria mais divertido. Esquivando-se do golpe de Leslie, Frank avança, puxando o colar da mão do cavaleiro, que fica impressionado e diz que não havia outro jeito. Ele coloca o colar em sua mão direita, que de repente começa a brilhar. Frank grita que finalmente conseguiu. Frank se levanta pensando que até mesmo um curandeiro mágico havia dito que ele nunca mais seria capaz de usar aquilo. Ramilas, dizendo que a partida havia chegado ao seu fim, pergunta se eles concordam com o resultado. Oscar parabeniza seu amigo pelo trabalho bem feito. Frank se pergunta se ele disse que o treinou por um dia, então de repente olha para baixo, admitindo sua derrota enquanto Frank aperta a mão do cavaleiro. Hamill diz que eles tiveram dificuldade para chegar lá e que é uma pena ir embora tão cedo, mas Grant pede que ele cuide de seu irmão mais novo, dizendo que Frank havia crescido um pouco, mas diz a ele para esquecer enquanto se vira. O jovem permanece em silêncio, enquanto Oscar o olha pensando que ele era um cara engraçado, porque Frank estava feliz, fingindo não ter ouvido. No dia seguinte, o jovem pergunta se aquela era a entrada e por que sua sala de treinamento parecia assim, se era obviamente uma prisão no porão. E Oscar diz que ela havia sido usada por centenas de anos, mas ele não estava errado. Ele tem grandes expectativas para ele. O jovem reclama de ter que treinar em isolamento após descansar por apenas um dia. E Oscar diz que ele deveria pensar positivo, já que só precisa ajudar o espírito. Frank reclama que é verdade, mas seu amigo lhe diz para não agir como um bebê, pois ele não perderia a vida. Ele questiona se é realmente assim, e então eles se despedem. Oscar se desculpa mentalmente com ele, porque, para ser honesto, foi ele quem pediu por esse tipo de coisa.
Naquela noite, após o duelo, Hamill pergunta se ele realmente quer colocar Frank em 30 dias de treinamento isolado, mesmo tendo vencido o duelo. E Oscar diz que precisa. O vice-líder diz que eles serão gentis com ele por um mês, mas ele tem boas notícias. A empresa séria disse que agora eles podem usar a rede de distribuição livremente. E Oscar pergunta se eles a fornecerão de graça, pensando que ele deve ter calculado isso rapidamente, exatamente como esperado da empresa, e eles lucrariam muito se a torre revivesse e Frank se tornasse um grande mago. Então ele acha que não deveria se sentir mal com isso, dizendo que realmente eram boas notícias, e Hamill diz que há um segundo assunto que ele quer perguntar a ele. Ele quer saber se ele gostaria de dar uma palestra. Oscar diz que não é que ele não podia deixar, pensando que Hamill queria que ele se concentrasse no departamento de poções por enquanto. Ele pergunta se havia algum motivo para a Torre Branca precisar ficar forte em um curto espaço de tempo. Hamill brinca que ele entendeu rápido e pergunta se ele ouviu falar sobre a Noite dos Magos, o dia em que os magos de todas as torres se reúnem, originalmente criado para mostrar suas habilidades em harmonia. O imperador fez esse dia para construir laços, mas era óbvio que isso não aconteceria, já que eles só lutam durante o tempo de reunião. Pensando que foi cancelado depois de alguns anos e se perguntando por que Hamill está trazendo isso à tona agora, e se Sua Majestade quer reviver o Cavaleiro dos Magos. Hamill diz que está certo, e embora ainda não tenha sido anunciado, eles tornarão isso público durante o Ano Novo, e ele sente algo sinistro vindo da Torre Negra. Porque se eles continuarem mirando em ser uma das 4 torres principais, há uma grande chance de a Torre Branca ser atacada, e ele está inquieto. Oscar diz que fará isso, e Hamill pergunta sobre a mudança em sua expressão. No campus das Torres Mágicas, no 36º andar, Oscar acha que a Torre Branca está tentando melhorar, e eles são muito arrogantes. Mas pelo menos é um alívio que Frank esteja no nível 4. A cerimônia para um espírito de baixo nível foi um golpe de gênio, e ele está muito grato pensando que um semideus pode se lembrar de um mero humano. Em outro dia, durante uma invocação espiritual, o espírito pergunta quem estava invocando um deles para fazer um contrato para os outros, e Oscar diz para ele se acalmar, chamando Silafreon dos Silenciosos, pedindo-lhe para avisá-los que o Mago Branco havia retornado. O espírito diz que é ousado por dizer o nome do Rei dos Espíritos, mas borboletas começam a se formar na área. O espírito pergunta quem ele é, já que ele invocou o Rei dos Espíritos com um único comando. Oscar diz que se ele contasse, não seria divertido, e pergunta se ele pode fazer isso. E o espírito diz que a rainha permitiu um transplante simples, sem um contrato. O mago diz que foi o suficiente, graças a ela, mas o espírito avisa que ela lhe disse para lembrar Oscar de manter sua antiga promessa. O jovem acha que ela não precisa se preocupar, porque ele a manteria e salvaria muitas famílias da Torre Branca graças a ela. Mas ele a retribuiria com juros, com um artigo sobre sua palestra sobre reinterpretação da magia básica. Mas antes disso, ele precisa cuidar de sua família. Um homem de terno caminha, dizendo que reconheceu muitos rostos, e pensou que estavam todos mortos, desde a última vez que os viu. Pergunta se a palestra era para nível 3, já que não viu ninguém acima disso. E seu colega pergunta se é, porque é uma lição básica e os magos superiores estão ocupados. Uma garota diz que deve ser verdade que a Torre Branca tem mais dinheiro, e que ouviu que o palestrante foi convidado pelo próprio vice-mestre. Aquele lugar também estava sob observação imperial. E seu colega diz que o palestrante deve ser importante e que ela mal pode esperar. Mas uma pessoa diz a eles para não fazê-lo rir, já que fazendo isso em um auditório que ninguém usa, esse palestrante era Dimeon Proud, o único filho da nação orgulhosa. A garota comenta que Dimeon está sendo muito negativo, mas o jovem diz que é um investimento e que preparar uma palestra como as outras torres mágicas não seria sobre reinterpretação básica de magia, perguntando se ele não poderia simplesmente olhar ao redor para as 32 pessoas ali, já que apenas um dos de nível mais baixo não veio. E seria uma grande lição, como ele disse. Então ele tinha certeza de que o nobre gênio de nível 2 também viria. Mas algo interrompe a conversa, silenciando a sala. O garoto loiro pensa que não consegue ouvir nada, e era tudo esse silêncio. Oscar entra na sala dizendo que foi bom conhecê-los, porque de agora em diante, ele é o palestrante que ensinará sobre a reinterpretação da magia básica, Oscar Crucian. Os alunos acham que o palestrante é um nível 2, e Oscar diz que muitos estão decepcionados pelo fato de ele ser o apresentador, pensando que ele está ciente e que não faz sentido para um mago de nível baixo ser um palestrante, e ele deve se sentir culpado por não usar magia. Oscar diz que se algum deles se arrepender, eles podem ir embora agora, porque eles não são mais alunos da academia sob o controle do professor, mas ele tem uma condição. Eles devem provar sua capacidade, mostrando que não precisam aprender isso. E o limite de tempo é de 10 minutos. E dentro desse tempo, eles devem dizer que não comparecerão à aula. Perguntando se não era um teste realmente simples, os alunos reclamam porque ele os deixou incapazes de falar. E agora estava dizendo para eles fazerem isso, e era um teste porque ele era nível 2, então definitivamente não era silêncio, mas também era possível resolvê-lo. Em outras palavras, ele estava dizendo que se eles não pudessem desfazer o feitiço e falar, eles deveriam fazer a aula.
Oscar pensa em suas habilidades, já que ele intencionalmente deixou alguns buracos no feitiço. Mas isso não significa que foi fácil. Quando o vidro duro estava prestes a acabar, ele pergunta se realmente não haveria ninguém. Jinian bate na mesa dizendo que conseguiu fazer isso. Oscar acha que o garoto estava entre os magos iniciantes. Sendo orgulhoso de Jinian, Oscar o parabeniza, e o garoto responde que foi mais fácil do que ele esperava, porque ele tentou resolver lentamente. O tempo acaba e o feitiço é desfeito, enquanto Oscar diz a todos para ficarem quietos porque o tempo acabou, e apenas Jinian passou. Jinian diz que está claro e que não precisa fazer a aula, e então o professor concorda. O príncipe acha que o deixou ir tão facilmente e estava honestamente curioso sobre o que aprenderia nesta aula. Oscar acha que ele ainda era uma criança e podia ver tudo o que estava pensando, então ele diz que receberá uma recompensa por ser o único a aprender um feitiço. Perguntando qual feitiço básico ele mais gostou, Jinian diz que é o corte de vento. Então o professor diz a ele para atender. O aluno resmunga que é um incômodo enquanto lança sua magia, perguntando se isso foi o suficiente. Oscar diz que foi bom e que ele lhe ensinaria o corte de vento hoje. Jinian pergunta se ele não viu aquilo flutuando na frente dele, mas o professor diz que, para seus padrões, era uma cópia inacabada e que havia dois problemas, pegando uma faca em sua mão. Ele diz que este feitiço não era feito de vento, e pergunta o que Jinian acha que é vento. A criança responde que o vento é o ar em movimento, mas o professor diz que a água ainda é água, mesmo se reunida, e o fogo ainda é fogo, não importa o que aconteça, mas vento. É ar em constante movimento, e é por isso que ele não fez um corte de vento adequado. Assim como a água apodrece, a magia feita de ar não flutua se perder a forma. Então eles devem ficar alertas, já que a Torre Branca é um lugar que lida com o vento. E, em outras palavras, a magia deve permanecer em fluxo constante. Senão, assim como ele mostrou antes, será facilmente destruída. Jinian pergunta qual era o outro problema. E Oscar diz que perdeu muita magia ao lançar aquele feitiço, e que ajudará muito se ele diminuir a quantidade usada. Se sua magia atingir um certo nível, ele pode aprender muito apenas observando seu oponente lançar magia, como sua personalidade, perguntando se isso soa intrusivo. Também vendo um pouco de seu passado e como ele é da família Proud, naturalmente ele tentou segui-los, copiando o corte de vento. Mas antes de aprender magia de verdade, era difícil copiar o corte de vento, já que era uma das magias básicas mais difíceis, e ele forçava mais mana do que o necessário. E esse era um hábito que continuava até hoje. Oscar diz que, já que encontrou a causa, terá um corte de vento perfeito se consertar os problemas, mas perdeu um aluno de sua turma. E isso é um desperdício. Jinian continua andando e pergunta quem disse que ele estava saindo, enquanto volta para seu lugar original. 3 semanas depois, os alunos falam sobre os rumores de Oscar esmagando, dizendo que ele era um instrutor estrela completo. Um colega pergunta se isso ajudaria alguém no nível intermediário, mas o garoto diz que alguns níveis 4 e 5 estavam participando. O aluno pergunta se eles deveriam ir também, e o de cabelo azul diz honestamente. Ele estava esperando que ele dissesse isso, e eles deveriam sair logo. Porque ainda havia 7 deles nas aulas que começavam às 9, e eles deveriam chegar cedo, pois, se atrasassem, poderiam não conseguir entrar. Todos os alunos no refeitório permaneceram sentados e, de repente, se levantaram prontos para ir. Os alunos da turma se perguntavam por que havia tantos magos de nível 4 e 5 em uma aula básica de magia. Até o ancião Maxim estava lá, mas aquele nível era mais como um seminário acadêmico de magia. Oscar entra na sala e cumprimenta a todos com um bom dia, dizendo que o feitiço que aprenderiam hoje era importante, então foi bom que eles vieram. Os alunos comemoram animadamente, e o professor diz que o feitiço é essencial enquanto eles permanecerem como magos. Era o feitiço básico do vento. Os alunos acham que é o mais básico de todos, aquele que aprendem assim que entram na Torre Branca. Maxim diz que está lá apenas para observar, mas está curioso e precisa perguntar se Oscar realmente vai ensinar vento para todas aquelas pessoas. O professor confirma e pergunta se o ancião poderia demonstrar o feitiço. Maxim usa o feitiço do vento, repelindo todos os alunos. Ele pergunta se foi o suficiente, e Oscar agradece, então pede ao aluno Aniravan para fazer o mesmo feitiço. A garota pergunta por quê, já que existem pessoas melhores que ela, mas ela ainda lança o feitiço do vento. Os alunos dizem que a sensação é completamente macia e quente. Oscar pergunta se alguém consegue dizer a diferença entre os feitiços. Os alunos especulam sobre força e alcance, mas um aluno no fundo fala sobre o temperamento de mana. Oscar diz que Veronica Fricks está correta, dizendo que, assim como ela disse, há uma diferença no temperamento do mana que eles criaram. E é fascinante, porque em todo o processo, da formação à conjuração, era o mesmo. Um deles era quente como o vento do deserto e o outro suave como uma brisa de primavera. A diferença era tão grande que era difícil considerá-lo o mesmo vento, e ele queria fazer outra pergunta. Perguntando quem entende o que é temperamento de mana, um dos alunos fala sobre os 4 tipos de mana, mas o professor diz que é um conceito diferente. Eles diferem em como entendem o mana,
e eles devem aprender as raízes da Torre Branca, em outras palavras, equilíbrio. E ele pergunta por que branco e azul são seus representantes. Um aluno supõe que é devido às características dos elementos, e Oscar confirma isso. As torres vermelha e dourada são fortes e rápidas, mas carecem de harmonia, já que apenas o vento e a água podem ser quentes ou frios, simbolizando o equilíbrio, e a clara distinção entre as torres branca e azul reside em como elas representam o equilíbrio. Por exemplo, as condições para ferver água são simples. A pressão atmosférica padrão precisa de 100 graus e algum tempo, e é mais simples, porque produzir vento quente é mais fácil do que ferver água. Assimilar isso é ainda mais fácil, mudando a natureza como um camaleão, tornando o ambiente frio. O vento é mais livre do que qualquer outro elemento. Ele pode criar uma força poderosa como as chamas da Torre Vermelha, ser rápido como um relâmpago da Torre Dourada ou ter uma forma livre como a água da Torre Azul. Além disso, a Torre Azul não pode misturar água com óleo, mas o vento não tem limites e, dependendo da imaginação do mago, pode ter qualquer temperamento. Somente o vento pode harmonizar-se com qualquer coisa neste mundo e, como resultado, os magos da Torre Branca devem estar cientes de como pensam e percebem o vento. Perguntar que tipo de entidade eles acham que o vento é, esse foi o objetivo da lição de hoje. Um colega ao lado do ancião o chama, enquanto Maxime sussurra sobre o vento. Oscar diz a ele para esperar antes de fazer qualquer coisa, enquanto o ancião continua chamando o vento para ele, e o professor se opõe. Maxime diz que tem certeza, e definitivamente tem, enquanto Oscar diz que ele não deve tocá-lo, porque todos devem se afastar dele para não interromper a iluminação do ancião. E os alunos perguntam por que de repente. Oscar explica que Maxime está passando por um despertar, e então o ancião abre os olhos. O jovem pergunta se ele está bem. E Maxime diz que ele ainda não atingiu o nível 8, agradecendo a Oscar por isso. Mas diz que, como ele é o professor lá, ele deveria ser o único a agradecê-lo. O jovem diz que é bom ouvir isso, pensando que graças a ele suas aulas serão mais fáceis no futuro. E ninguém abaixo dele tentará atacá-lo, pensando que a melhor parte de tudo foi sobre Verônica Fricks, no meio da multidão, já que ele conseguiu chamar a atenção de uma das crianças problemáticas sobre as quais leu no diário de Oscar. No dia seguinte, o garoto caminha pela torre pensando que Verônica disse que havia algo interessante na sala de treinamento, e a razão pela qual ela agiu amigavelmente foi porque gostou da aula. E ele sabe que ela estava olhando para ele com pena por não conhecer a sala de ginástica. Ele chega em frente a um lugar e se pergunta se é isso, já que ouviu dizer que 3 das 13 salas de treinamento eram assim, mas a cor das portas era diferente, questionando se é especial, porque eles não estariam fazendo isso se não fosse uma porta mágica que abre apenas quando tocada. Oscar olha para cima, falando sobre as diferentes sensações, e uma mensagem de voz o cumprimenta, apresentando-se como Argo, o sistema de treinamento de última geração, e Oscar pensa que a sala de treinamento usa engenharia mágica, e aqueles bastardos da Torre Dourada devem ter levado todo o dinheiro, enquanto Argo diz que receberá treinamento específico se registrar suas informações. Mas o garoto se recusa. Ele vai treinar como alguém sem registros e deve decidir o nível de treinamento, já que existem 100 níveis no programa e ele pode treinar de acordo com seus próprios padrões. Oscar diz para começar do nível 1, e o sistema entende, fazendo 3 bolas aparecerem, instruindo o mago a usar ataques físicos ou magia para estourar as 3. E se ele usar uma magia de área horizontal, ela será cancelada, mas o garoto as estoura facilmente e assim passa do nível 1. Oscar acha que não foi ruim e quer aumentar o nível. Argo pergunta qual nível ele escolherá. O mago seleciona o nível 100, e o sistema avisa que o tamanho das bolas irá diminuir e acelerar muito, agora sendo hostil, e se ele estiver em risco, ele deve cancelar. Oscar se pergunta o quão incrível deve ser causar esse tipo de caos, mas uma luz muito rápida passa atrás dele. Argo diz para ele usar um ataque físico ou mágico para estourar as 1000 bolas, e se ele usar uma magia diária, ela será cancelada. E se mais de 10 ataques acertarem, será o mesmo. Oscar lança 3 cortes de vento cortando as bolas em uma linha, pensando que precisa estourar as bolas. E nesse ritmo, sua mana irá acabar. Então ele fará o possível para usar algum poder o mais rápido possível, criando mais adagas de vento, que começam a estourar as bolas depois. Oscar acha que foi eficaz torná-las maiores e mais afiadas, mas fazendo isso, ele ultrapassaria o nível de treinamento para crianças. Argo o parabeniza por passar do nível 100. Oscar diz que foi um bom aquecimento enquanto estava deitado no chão, e os magos desta geração devem treinar assim desde cedo. E o padrão para magos desta geração deve ser mais alto do que antes, então ele precisa se esforçar mais e comer para construir mais músculo. Vernick entra na sala e diz que não achou que ele viria, e Oscar diz que ela chegou cedo para treinar, chamando por Vernick, enquanto a garota responde que achou que ele ignorou o que ela disse. Oscar diz que ele só veio visitar, e que sua filosofia é que mana saudável cria um corpo saudável,
Então a garota questiona se essa não é a filosofia de Oscar Sage, imaginando se ele comeu algo ruim naquela manhã e por que ele estava dizendo a famosa frase de Oscar Sage como se fosse dele, e por que o bastardo que a desprezava por ser uma nobre, embora ambos fossem órfãos, mudou de repente. Então diz a Argo para preparar um aquecimento de nível 50. Ela pergunta se houve alguma mudança no ranking e se Killian ainda estava lá, mas Argo responde que houve uma mudança na realidade. A garota pede para o aparelho mostrar a ela, vendo o nome Asta-A-A e querendo saber quem ele é. Mas Argo diz que, devido à segurança das informações pessoais, ele não pode lhe dizer. A garota se pergunta se ele era um ancião, mas nega porque é preciso estar abaixo do nível 5 para ter uma classificação, mas ele conseguiu bater o recorde do demônio de 10 minutos. Argo diz que foi o primeiro, mas a garota pergunta quem ele era. No entanto, por segurança pessoal, o sistema não pôde dizer. Querendo saber se era Oscar Crucian, mas Argo repete a resposta. O garoto caminha pelos corredores se perguntando se ficará dolorido em breve, mas encontra o ancião Maxim no caminho. Oscar o cumprimenta, e o ancião diz que é o momento perfeito porque ele tem algo a perguntar a ele, já que Fidelina disse que os comerciantes não estão comprando suas poções e deve ser obra da Torre Azur, mas como membro da equipe de produção, ele deveria saber sobre isso. Oscar se afasta irritado pensando naqueles bastardos patéticos e se pergunta por que a fila do café estava tão longa naquele dia. Um aluno comenta que era um e-mail do primeiro ao quinto post. Questionando se já tinha ouvido falar, já que a partir de hoje que iriam aumentar seu salário, Oscar se pergunta se eles eram entregadores e seu colega comenta que eles finalmente tiveram uma chance. O mago reflete que as entregas definitivamente não são um grande mercado, porque precisam usar muitos trabalhadores sem ganhar muito dinheiro ou mais poder. E o único benefício era receber avaliações dos cidadãos. O entregador ruivo diz que os anciões estavam dando comida a eles porque estavam trabalhando duro, o que chama a atenção de Oscar. Ele educadamente pergunta se, ao fazer entregas, eles costumam esbarrar em pessoas. Os entregadores confirmam, pois precisam de assinaturas no container para provar que entregaram os itens corretamente. O mago diz que foi uma grande ajuda e agradece, saindo correndo. Hamill resume as informações de seu aluno, perguntando se ele quer fazer entregas de porta em porta com pessoas, e o mago concorda. O velho diz que, como os comerciantes não estavam operando, eles deveriam mirar nos consumidores. E suas poções não são usadas todos os dias, mas Oscar diz que está fazendo uma nova. Hamill repete a palavra inovação, e o jovem responde que não poderia chamá-la assim, já que se trata de uma poção de recuperação de nível médio, altamente eficaz em uma torre branca, e que eles podem ajustar gradualmente essa poção para ser dividida em 4, com base na idade e no gênero. Oscar começa a devanear sobre as propriedades de cada uma das 4 poções para se conectar melhor com os cidadãos. Alguns dias depois, um velho sentado na praça diz que envelheceu e não tem mais muita energia. Um entregador se aproxima e diz que é bom vê-lo depois de ontem, pois tem uma carta para hoje. E o velho sorri, dizendo que seus amigos ainda estão vivos. O entregador então diz que as pessoas eram da geração centenária. O velho repete isso, já que tem apenas 80 anos e sente a cabeça pesando por não ter muita energia. Então, o entregador pergunta por que o velho não tenta isso, entregando-lhe uma poção e dizendo que é a mais recente criação de sua torre mágica, um tônico chamado S0. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Até a próxima e tchau!